Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui com mais um podcast aqui. Inclusive aqui, eu sou Leonardo Kawata, vulgo investidor de tempo. E o mais curioso disso tudo aqui, eu vou apresentar para vocês um cara aqui que também é investidor, vulgo Elvis Brita, o investidor Brita, nesse exato momento. Queria agradecer você aí pela oportunidade e pela oportunidade de você proporcionar para o público aí em saber o que é educação financeira e investimento. E lembrando, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de qualquer outras pessoas ao seu redor. E quem sou eu, o Elvis? Atualmente eu moro no Japão. Vai fazer 4 anos, cheguei em 2022. Sou casado com a Vitória. Eu, fora dos investimentos, sou um cara pai, né? Recentemente, tá sendo tudo novo para mim. Já vai fazer 1 ano minha filha. Atualmente eu gosto de viajar. Gosto de adquirir mais conhecimento sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Isso está me ajudando muito. E eu gosto de fazer o que eu faço, que é ensinar os alunos sobre investimentos, sobre correr atrás da independência financeira. Quem sabe um dia, né, conseguir se estabilizar, né? Não depender do governo, não depender do Estado e nem do INSS. Amém, amém. Tá certo mesmo aí. E meus parabéns pela sua filha aí, que tá com 1 ano, completou, já tem 1 ano, assim, 1 ano já. filha, assim, no geral. Aí, eu queria saber uma coisa, uma pergunta. Aí eu fiquei pensando assim, no off eu não perguntei, mas agora eu tô querendo saber, assim, por que Elvis, no geral, Elvis Presley? É, Elvis Elvis Presley. Presley mesmo? É, Rapaz, tem um sentido por trás disso, né? Meu pai, por conta do meu pai, ele era muito fã do Elvis Presley mesmo, faz sentido. o rei do rock, e na época não podia registrar com esse nome. Não? Não. Aí como eu sou de Brasília, né, natural de Brasília, nasci em Brasília, só que tem um detalhe, na época quando não podia registrar esse nome, o que meu pai fez? Ele queria de qualquer jeito, como ele era fã do Elvis Presley, ele queria de qualquer jeito registrar eu com esse nome, porque meu nome era para ser Tiago. Sei. Eu tenho 2 irmãos, uma irmã e um irmão, e o nome do meu irmão era para ser o meu, Tiago. Mas aí, como ele nasceu primeiro, ele é mais velho, ficou como Tiago, aí ele queria de qualquer jeito botar Elvis. Sim. Aí eu tive que ir, ele me levou lá pro Mato Grosso para mim ser registrado no Mato Grosso. Eu fui registrado no Mato Grosso e nasci em Brasília. Nossa, interessante interessante isso aí. Uhum. Mas, tipo, quando que foi mais ou menos assim, quando ele foi nesse período que você nasceu mais ou menos assim? Tipo, em que ano mais ou menos assim? Pra não aceitarem mesmo, assim. Foi em 94, quando eu nasci, né? Minha história de vida é uma história... Eu sou adotado, né? Sou adotado. E quando meu pai me pegou lá numa situação, tipo, no momento não era nem pra eu estar aqui, né? Porque eu fui abandonado. Além de ser abandonado, eu fiquei 1 semana num quarto fechado, quase morri. Nossa. Tanto que esse meu pai, ele foi lá, arrombou a porta, né? Aí ele conhecia minha mãe biológica. E essa mãe biológica, ela era viciada em bebidas, drogas, né, na época. E ela vivia me deixando abandonado ali. Aí foi nisso que minha mãe, que conhecia ela, né, essa mãe biológica minha, pediu para me criar, né, para me adotar. Aí nisso meu pai me pegou, levou para o hospital. Na hora o médico até queria chamar a polícia, porque eu tava bem debilitado, tava quase no fim mesmo, sem respirar nem nada. Ele foi lá e me pegou para criar. E eu me criou até os 27 anos, que eu morava na casa dele até os 27, Sim. né? E tô vivo até hoje, graças a meu pai. Foi meu herói, foi meu herói. Foi realmente uma história que realmente, digamos que foi salvo por Deus e por um homem que realmente um pai de verdade, assim, nessas situações aí. Eu nem sabia sobre essa parte dessa história aí, realmente é bem impactante mesmo. Mas fico feliz que pelo fato de que você estar vivo, você foi o impossível. Você é um exemplo de superação e um exemplo assim de que o impossível geralmente só é uma questão de opinião e muitas vezes de visão. E sobre
a sua situação, assim, você realmente se sobressaiu. Algo que chamado como um efeito indeterminado, mas chamado também como milagre, digamos assim. E Milagre. eu realmente fiquei eu fiquei em choque, assim, quando agora você É, contou, assim, sobre a história em geral, e realmente é uma história realmente de superação para as outras pessoas. sim, por isso que a gente não pode desistir, tem que continuar a cada dia. Quando eu lembro dessa história, que é uma história que, tipo assim, meio que mexia um pouco comigo antes, hoje em dia já é normal, comum, né? Entanto que antes de vir pro Japão, essa mãe minha biológica pediu pro meus primos lá, né, que é de sangue, mandar uma mensagem para poder pedir desculpa. E eu perdoei, como está na Bíblia, né? Amém. Deus fala lá para Sim. perdoar. Pode ser o mal que qualquer pessoa te fez. Vamos perdoar. Atira a primeira pedra quem nunca errou. Aí foi isso que eu fiz. Eu fui lá e perdoei ela, né? Ela contou uns assuntos lá, mas deu tudo certo. Eu perdoei ela, mas deu tudo certo. No final de tudo, perdoei. E que vida que segue, né? Cê- Que bom que no final desse processo aí teve o processo de perdoar as outras pessoas, assim, no geral. E o sentido de perdão é algo que realmente é totalmente libertador, assim. Exatamente. Não só para a pessoa que fez o mal, mas para a pessoa que realmente sofreu em relação a isso tudo. O perdão é basicamente algo em que você tem um fardo, você tem um peso, você está decidido o seguinte: vou largar isso e seguir em frente. Porque grande parte das vezes, por mais que o perdão, muitas vezes assim, a gente pensa que é uma palavra, alguma coisa assim que, quer dizer que é só deixa seguir e tal. Não, né? É bem mais complexo sobre isso. E é algo assim que realmente é bem, tipo, a pessoa não pode não pratica o perdão, por exemplo, só que ela não praticando perdão, isso pode ficar remoendo a vida toda, basicamente. Então, Nunca se perdoa, né? Tem que isso. perdoar, Sempre está principalmente. voltando aquele loop na sua mente, Exatamente. assim, no seu coração, e você acaba se magoando e acaba se Ficando machucando cada preso. vez mais, assim. Exatamente. Ficando preso, literalmente, né? Isso. E eu fiquei feliz pela sua história, assim, no geral, e eu agora entendi por que eu tive uma sensação pela primeira vez que eu conheci você, de um cara extremamente, não só otimista, mas um cara esperançoso, no caso. Agora faz todo sentido aí agora, no geral, no Muito final das obrigado pelas contas. palavras. Muito E obrigado. eu e entrando para uma segunda pergunta aqui no geral, como que foi a sua relação com o dinheiro quando você era mais novo, assim? Vi que você realmente passou extremamente dificuldades, você passou necessidades assim no geral desde novo, assim. Mas depois que você começou a crescer e depois você percebeu como que seria a sua relação em relação ao dinheiro, assim, quando você era mais novo, assim? Então, em relação ao dinheiro, graças a Deus, meu pai nunca deixou faltar nada lá em casa. Meu pai sempre foi um cara que ganhou super, hiper bem. Apesar de lá em casa sempre ter bastante pessoas, né? Meu pai sempre ajudou muitas pessoas. E ele nunca sentou comigo e falou sobre dinheiro, como a gente faz dinheiro, como bota o dinheiro para trabalhar. Mas em relação a deixar faltar algo dentro de casa, ele nunca deixou. E o que me fez realmente a olhar para esse mundo dos investimentos foi quando eu fui ficando mais velho. Em 2021, eu tinha 26 anos e eu comecei a pensar, pô, tô beirando os 30. E o homem, parece que ele demora a amadurecer mais, né? Ele fica naquela zona ali, naquele ambiente ali de conforto, não paga aluguel nem nada, na casa dos pais. E foi aí que fui ficando incomodado. Aí eu Sim. comecei a observar as pessoas que tinham muito dinheiro. E eu, porque tal pessoa tem dinheiro e eu não tenho? Porque tal, o que, que eles fazem? Qual o segredo da pessoa acumular patrimônio, a pessoa ficar rica, milionária? Aí eu teve um dia que eu pesquisei como o banco ganhava dinheiro, né? Sim. Literalmente, É. a gente empresta um X valor para o banco e o banco dá uma porcentagem para a gente no final do mês. E eu vi que ele pegava o banco pegava o dinheiro e emprestava para outra pessoa com juros maior. Ou seja, a pessoa pagava
juros compostos para o banco, né? Com juros. E se eu emprestasse o meu dinheiro que estava na poupança para o banco, aquele dinheiro ia crescendo gradativamente, né? Sim. Aí foi assim que eu despertei, comecei a ter esses interesses pelo mundo dos investimentos, né? Acho que também algo bem interessante é que quando você vê a relação entre banco e as pessoas no geral, você percebe que realmente existe até uma ideia de gangorra, por exemplo, em que o banco ele meio que ele é um intermediador em que ele vê o qual que ele até consegue analisar até riscos e também de perfil de cada pessoa também. Algo assim Também. que a gente percebe, por exemplo, é que se uma pessoa realmente ele ganha em dois cenários hipoteticamente, cenário de pessoa que realmente ganha muito dinheiro e a pessoa em si que se endivida também e que não ganha dinheiro basicamente. Ele consegue ganhar dinheiro tanto nessa pessoa que realmente gasta muito através de juros mais altos, porque quanto mais essa pessoa acaba pegando emprestado do banco, acaba pagando um juros maior Maior. em consequência disso. E se não pagar também, pode cancelar, pode tipo deixar a sua conta meio que bloqueada, pode ter um acesso limitado a crédito. E crédito, convenhamos, é um poder social no geral e financeiramente no geral. E também a pessoa que ganha muito dinheiro também, ele acaba ganhando também, porém devolvendo uma pequena parte de uma porcentagem para essa pessoa extremamente rica, assim. Sim. Isso é algo, um paradoxo, assim, que você olha e fica pensando, caraca, o banco ganha em dois cenários assim, basicamente não perde dinheiro. Não perde. É cartão de crédito, Isso, pessoas fazem empréstimos lá com juros muito altos. O banco ganha dinheiro, ele tem que botar os juros altos porque ele tem que tirar a gordurinha dele. Porque quem investe, bota o dinheiro lá para investir, ele já paga uma porcentagem, né? Que atualmente está em 15%. A taxa, no Brasil realmente tá. taxa Selic dá mais ou menos 1,5 por mês, né? Se você deixar qualquer dinheiro lá na renda fixa, ela vai render isso. Então você já ganha ali uma parte do banco, o banco vai estar te pagando. Mas ele tem que tirar o dele, o lucro dele. Uhum. Aí, E aqui no Japão acho que tá 0,50, acho que 1% mais ou menos assim, mas tipo, não chega nem na casa, não chega nem, é bem pouca a porcentagem assim, aqui no geral. E mas aí, voltando aqui, mas que tipo, qual que seria na sua infância ou juventude? Tipo, você falou que ninguém te ensinou sobre educação, sobre dinheiro ou educação financeira, né? Tal. Mas como é que você fez, tipo, além disso aí, tipo, como você você falou, acho que você falou sobre isso assim, no geral, mas tipo, qual foi a virada de chave assim, tipo, de você realmente olhar e ver que quais seus conteúdos no geral que você viu que realmente fez as viradas de chave assim, no geral? Porque você falou sobre sua experiência, sua experiência, né? é o começo, O porque começo, assim. tudo tem um começo. É o querer. Querer, a pessoa tem que querer. Se ela não querer, cara, ela tem que. Vou falar uma palavra bem pra você que tá assistindo aí. Cara, vocês têm que sentir raiva de ser pobre. Tem toda a razão. Tem que sentir raiva de ser pobre. Eu concordo totalmente com isso aí. É igual eu agora, atualmente eu tenho uma filha. Uhum. Pô, se eu não puder levar minha filha no parque por conta do dinheiro, se eu não puder levar, isso é algo que dói lá dentro. E para isso eu tenho que me organizar financeiramente, entendeu? Tem que pensar. É igual tem um livro do Quem Pensa Enriquece. Cara, esse livro aí, para quem tá começando também, é uma sugestão muito boa. Quem Pensa Enriquece. Parar de ficar naquela corrida dos ratos literalmente. Eu falo assim, tem uma pessoa lá da minha família que toda vez que eu falo com ele fala que tá na correria. Quem tá na correria, na minha opinião, não prospera. Por quê? Você tá na correria. Toda vez que você vai estudar, fazer algo, tu tá na correria. Tu adia aquele conhecimento. Tu adiando aquele conhecimento, tu, tu não consegue se organizar. Quem tá na correria não prospera. Isso é fato, porque ele não tem o tempo dele pensar no que fazer com o dinheiro, no que se organizar, no que sentar, fazer uma planilha, saber onde o dinheiro está indo. Porque a maioria das pessoas fazem o quê? Olha pro que entra e o que sai. Sim. Tá entendendo? O que sai é como se fosse uma torneira ligada, tá saindo, não para de sair. Que é o que? Gastando impulsivamente. Então, para de olhar do que ganha, né? E olha o que tá saindo.
Aí começa a se alinhar. Eu acho que também grande parte também das coisas também que pode acontecer também é pelo fato de que a pessoa diz assim, não, eu estou na correria, então quer dizer que eu estou trabalhando mais. Em partes você está trabalhando mais, só que tem um problema. O fato de que você está trabalhando mais nem sempre é um trabalho totalmente eficiente em que pode realmente trazer melhores resultados. Tem gente que, por exemplo, por mais que tipo está na correria, por exemplo, tem gente que consegue tipo tentar pegar um dia, uns 2 dias no mês, por exemplo, ou pegar um dia da semana para tentar organizar suas finanças, por exemplo, para tentar colocar as coisas no lugar. Sim. Grande parte das vezes que a gente vê, por exemplo, eu vejo um exemplo seguinte, tipo, um exemplo bem louco assim que eu posso doar para vocês é sobre a ideia sobre o Mar Morto. O que acontece? O Mar Morto, ele só acaba recebendo assim a água e é interessante, tipo, parece que ele só recebe a água. Só que ele não esvai, ele não, tipo, esvai, tipo, a água no geral, assim. Então, todo mar que é concentrado no Mar Morto acaba morrendo, tipo, porque não tá limpando ele mesmo, assim, Hum, a água em si para, tipo, esvair a água, passar para os outros lugares, assim, para a terra, para os rios, nem nada do tipo. Ele só fica naquele lugar lá e acaba se concentrado. acumulando. Então, a ideia de você, tipo, dizer que você está trabalhando muito, às vezes, e está sempre na correria, às vezes nem sempre você está trazendo o melhor resultado para você mesmo, porque você diz que está trabalhando muito, então você, na sua mentalidade, você pensa que está tudo ok, mas na verdade você nem pegou um tempo para descansar e realmente rever seus pensamentos e seus conceitos sobre o que é realmente fazer trabalho e resultado. Exatamente, exatamente. É como, só para pegar um gancho aí no que você falou, só para resumir também, é, tem um ditado que meu pai fala desde pequenininho, que o patrão dele, na época que ele trabalhava, porque meu pai é mestre de obra, e ele sempre trabalhou só para os ricos, na época. Ele só andava na casa dos ricos. Trabalhava, fazia mansões lá em Brasília. Cara, loucura. E, teve um patrão dele que falou o seguinte: Mauro, que é o nome do meu pai, quem trabalha no pesado não ganha dinheiro. O senhor tem que trabalhar com a cabeça. Ele ficava falando isso pra mim desde pequenininho, né? E da parte também, ele ajudou eu bastante em questão de guardar dinheiro. Quem guarda, eu sempre tem. Ele falava isso, isso ficou na minha cabeça e me ajudou bastante futuramente. Sim. Depois que eu saí da casa dele, né? Me ajudou muito. Quem guarda sempre tem. Ficou aquilo. E outros ditados também, né? Que é o dinheiro não aceita desaforo. Que ele ficava me falando isso. E esse negócio de correr, correr, correr. Ah, eu tenho que ganhar mais, tenho que fazer mais hora extra no trabalho. Cara, tem gente que ganha mais de 30 mil reais aí e gasta 50. Tem razão. Entendeu? Vira naquele rotativo. Não é o quanto você ganha, não é o quanto você trabalha. E sim o que você consegue administrar teu dinheiro ali. Entendeu? É pensar. É literalmente o que está no livro. Quem pensa enriquece. Isso mesmo. Do Napoleão Hill. Entendeu? Tem o que fazer. Eu tô devendo essa leitura aí desse Quem Pensa Enriquece do Napoleão Hill também. Sim. E agora a gente vai entrar numa parte assim que é como que você começou na sua jornada no mundo dos investimentos, assim, tipo, como que você começou assim, no geral, assim? Você falou sobre a ideia de poupar, educação financeira, de pensamentos sobre educação financeira um pouquinho nessa área. Só que, e nessa parte sobre investimentos, assim, como que você começou? Como eu comecei? Ó, eu comecei de uma forma certa e errada. Eu te entendo. Certa Eu e te errada. entendo. Vou falar primeiro da certa. 90% da população brasileira estão endividados. Então eles estão endividados. E eu naquela época, eu não tinha. Eu tinha dívida, mas já estava começando ali com R$ 700, que era mais da metade do que eu ganhava. Eu ganhava uns 900 e pouco. Sempre ganhei um salário mínimo. No Brasil eu nunca passei de R$ 1.000. Nunca passei. Sempre trabalhei. Trabalhei no posto de gasolina. Trabalhei no shopping. De segunda a domingo, pra quem não sabe, né? No shopping aí. A galera do shopping aí. Cara, é guerreiro, Guerreiro pesado. mesmo, hein? Pesado. É enchição de saco com o cliente todos os dias. E naquela época eu consegui essa proeza, né? Mesmo morando na casa do pai.
eu vi o dinheiro na minha conta e queria desfazer. Mas aí teve um mês que eu peguei R$ 700, fui lá e baixei o aplicativo do C6 Bank. Baixei. Comecei com o que eu tinha. Aí eu vi um título de renda fixa pré-fixado com vencimento há 4 anos, né? Aí eu peguei, não sabia pré-fixado, eu prefixei, né? Sim. Aí, porque não tem como resgatar. Sei. Mas eu tava bem, porque eu tava investindo, querendo, eu tava guardando. Isso. Eu não ia perder aquele dinheiro. Então, a forma errada é que eu comecei sem adquirir um pouquinho do investimento. Ou, da forma errada, eu comecei sem adquirir um pouquinho de conhecimento, que é o básico. Sim. Que é o básico, saber o que é um pós-fixado e um pré-fixado. Sim. E também saber para onde meu dinheiro estava indo, que era nesse título. Eu tinha que pelo menos saber o que é uma renda fixa, né? Pelo menos isso, eu já estava investindo ali no título. Aí eu fui lá e pré-fixei e ficou preso. Nossa, verdade. 4 anos. Porque para quem não sabe, existe o nome de uma nomenclatura, né, chamado Selic. CDI e IPCA, que é inflação, e CDI, certificado de depósito interbancário, né? E ela é atrelado, né? Atrelado. O investimento lá, o título lá, ele é atrelado a essas taxas, que é a Selic, que é a mãe da renda fixa, né? Isso. Se a Selic está em 15%, o título vai render 15% a um ano. Isso mesmo. E o meu investimento foi pré-fixado. Eu pré-fixei aquela taxa. Um valor tipo que não vai subir. Basicamente vai ficar mantido lá. Mantido. Isso. Se cair, vai render os 15% durante 4 anos. Isso. E eu não tinha esse conhecimento. E ficou preso. Só que esse conhecimento eu acredito que é muito mais uma ideia sobre muito mais marcação a mercado, que seria você marcar Marcação. um fator determinado sobre o mercado, em que, tipo, o ápice, por exemplo, da taxa de juros. E você vai investir somente nesse momento e você vai ganhar, tipo, acima sobre os juros ao longo do tempo em que foi abaixando. Mas eu acredito também que eu acho que não foi tanto a sua culpa em relação a isso, porque eu acho que esse é um conhecimento, assim, que eu acho que muitas pessoas que eu vejo, assim, que tem conhecimento na área de investimento, assim, tem vezes que não sabem. Tem gente que investe mais para ganhar uma rentabilidade e tal, ganhar um dinheirinho ali ou lá, acolá. Mas não é um ponto, assim, que a pessoa quer se tornar um especialista mesmo de fato sobre isso. Mas eu entendi que você realmente quis dizer que, tipo, pô, eu deveria ter estudado um pouquinho mais, pelo menos aí já eu ia, pelo menos, entender o que é isso e pelo menos eu ia não deixar preso, né? investir em outras áreas, assim, que realmente poderia ganhar mais sobre isso. Você teve a necessidade, enfim, de você perceber que errou, você viu que realmente errou, mas porém você, tipo, você queria, tipo, tentar consertar, né? Tipo, você viu assim, pô, devia ter feito outra coisa aí, porque acho que é sempre assim. Quando a gente aprende, a gente começa a fazer algo na prática e a gente aprende depois, a gente fica pensando assim, pô, devia ter feito isso antes, igual o investimento. Tipo, imagina, tipo, eu fico pensando o seguinte, nossa, eu devia ter investido, sei lá, mais cedo. Mas eu comecei o quê? Comecei com 19 anos. Comecei com 19, muito novo, hein? Acho que 19, 20 anos, por aí. Sim, maravilha. Mas aí eu fico naquela mentalidade que eu mesmo, assim, penso o seguinte, pô, você devia ter começado com 18. Quanto mais antes, o tempo é ao nosso favor, né? Os juros compostos começam a trabalhar no decorrer do tempo. E por eu ter investido lá e não tido esse conhecimento, né, que eu não poderia resgatar meu dinheiro, aí que isso acontece? As emergências. Eu acho que estourou um pneu do carro. E aí? Não tem como resgatar. Tem razão. Tá preso. Agora, só respondendo, né, o pessoal aí para eles entenderem o que é pós-fixado, já fala pós-fixado. É quando a taxa Selic está lá em 15%. Se a taxa Selic cair para 12%, vai render menos. Ah, Brita, mas é vantagem ou não? Não. E se a taxa de juros ir para 17%, vai render mais? Não tem qual é o melhor, né? Tem o que fazer. É pelo seu perfil. Se é arrojado, conservador, moderado. Vai depender da sua estratégia, né? Da sua estratégia. E a minha estratégia era nenhuma. Era só em
e entrar no mundo dos investimentos e aprender, nem que seja a qualquer custo. Mas foi bom, que foi através disso que eu comecei a fazer cursos, atrás de cursos, mentoria e adquirir conhecimento. Porque o conhecimento ninguém tira da gente. Isso mesmo. É para a vida toda. Entendeu? E foi assim que eu fui levando. O interessante é que você percebeu que o erro, por exemplo, você, por exemplo, fez o erro sobre que você viu, você investiu, mas começou na renda fixa, mas tem gente que, por exemplo, começa, por exemplo, em renda variável. É, Eu sou um exemplo, tá? tem que ter estômago, tem que ter Tem estômago. estômago. Mas depois eu comecei a reajustar esse objetivo de acordo com o que eu realmente quero, porque eu quis começar com renda variável, por exemplo, pelo fato de a rentabilidade maior. Só que depois eu olhei e pensei assim, beleza, eu vi que realmente... Aí depois comecei a estudar e vi que, ok, renda variável a longo prazo. Eu disse assim, ok, mas ainda tenho chão ainda, tipo, tenho idade ainda e tal, então tudo bem, por mim não vejo problema. Mas eu acredito que pra pessoa que realmente começou na renda variável e viu que realmente não é pra ela mesma, acho que deveria realmente reconsiderar e tentar voltar em algo mais conservador para depois voltar na renda variável, por exemplo. Sim, Eu, por sim. exemplo, fui meio em partes teimoso, mas em parte também eu me reajustei com o objetivo que eu quero também. Sim, porque tem um detalhe nisso aí. Você tem quantos anos? 19. Eu tô com 24. Atualmente, mas você começou com 19 e já na renda variável, não foi Isso, renda fixa. Mas aí tem aquele negócio, né? Você tem uma margem ali para poder você arriscar até os 30. isso. Tá entendendo? Uhum. Quanto mais cedo, você arrisca. É, A renda isso. é ações, renda variável. Você não começou errado. Uhum. Você foi arriscando, arriscando. Isso. Mas se for algo, tipo assim, se for uma pessoa conservadora, né? Isso. Aí, no caso, para começar mesmo, qualquer investimento, você tem que pelo menos fazer uma reserva de emergência de 3 a 6 meses do teu custo de vida. Isso mesmo. Né? Isso é o recomendado. Uhum. Né? Mas cada um tem sua estratégia, cada um sabe onde seu calo aperta. Sim, sim. É isso aí. E também eu acho que até um exemplo assim que você falou, tipo, quanto mais novo assim, você falou, tem que se arriscar para tentar conseguir construir algo a mais assim, porque quando é mais novo assim, você acaba não tendo muitas responsabilidades, você acaba sendo você por você mesmo, então você acaba não afetando de forma negativa as pessoas que estão ao redor, porque você tá lá e você tá realmente tomando suas próprias decisões e as consequências que quem vai tomar é você mesmo no geral. E acho que quem falou isso também foi o próprio Elon Musk também falou que se você realmente é novo, não tem filho, não é casado, se arrisca, cara, se arrisca. Arrisca. Acho que o Elon Musk é um exemplo assim de cara mais que mais se arrisca no mundo assim no geral. Porque, cara, eu vejo assim, eu fico, caraca, ele se arrisca pra caramba, velho, no geral. Muito, muito. Não é à toa que ele tem um patrimônio extremamente muito elevado, assim. Tipo, ele ainda continua se arriscando, mesmo tendo filhos e ainda tendo mulher, assim, no geral. Isso que é a coisa mais doida, assim. Sim. E você teve algum momento em que você percebeu que investir poderia mudar sua vida e tal? E, no geral, assim, tipo, você viu que realmente poderia mudar, assim. Mas você poderia falar mais sobre esse detalhe aí? Sim. A partir do momento que eu vi que. Quando eu comecei, né? Quando eu vi que. Se eu, como eu falo, né? No meu curso, que em breve vai sair de Brita em Brita, a primeira turma, o nome já fala de Brita em Brita. Se não tiver a brita, para a gente construir uma base, depois da base vem os pilares, vem os tijolos, né? Os telhados, para a gente chegar numa casa, logo logo a gente chega num castelo, num prédio e quem sabe até um império, né? Por isso que é de brita em brita, é de pouquinho em pouquinho que você vai construindo ali uma base sólida. E quando eu fui vendo meu dinheiro, né, multiplicando, eu comecei a ganhar dinheiro, né? Eu fiquei com aquela, fiquei com medo. Fiquei com medo, porque eu não queria voltar ao zero. E quem está começando a ganhar dinheiro não quer voltar ao zero. Tem gente que quebra, né? Mas a pessoa quebrou, a pessoa que sabe bater R$ 1 milhão, R$ 2 milhões, se ela quebrar, ela sabe o mesmo caminho. Né? Aquilo ali ela vai traçar, logo logo ela chega de novo. Conhecimento, é como eu falo, ninguém te tira. Isso aí você vai morrer com conhecimento, ninguém te tira para a vida toda, conhecimento. Dinheiro não, passa na mão de todas as pessoas, tá na tua mão, tá na mão de outra pessoa, dinheiro vai. Isso mesmo, razão. E a partir do momento que eu
comecei a me interessar mais ainda foi quando eu fui vendo. Fui ganhando mais, aí eu pensei, pô, eu preciso adquirir conhecimento para mim não perder esse dinheiro, para administrar, né? Aí eu fui estudando e adquirindo mais conhecimento e fiz uma estratégia para mim mesmo e fui evoluindo, passando dos 1.000, cheguei nos 10.000, nos 20.000 e assim foi. Parabéns aí pela toda a construção do patrimônio assim, e interessante essa parte do Brita, que eu não sabia dessa parte, né? Que seria Bacana. meio que a base assim da construção assim, né? O significado Brita, né? Eu fiquei pensando o que é Brita, velho, quando eu olhei esse seu nome, fiquei pensando assim, o que é, né? Aí depois agora fiquei sabendo, caraca, faz todo sentido mesmo. Caraca, Faz sentido? faz sentido mesmo. E algo que é bem interessante, sim, é por que as pessoas trabalham a vida inteira e mesmo assim nunca conseguem construir um patrimônio, nunca conseguem construir patrimônio? Então, patrimônio é algo que você constrói em decorrer do tempo. Ações, imóveis e vários outros, né, empresas, né, patrimônio. Você constrói de acordo com o tempo, que vai se valorizando ali, e final da vida você construiu um patrimônio ali, que é onde consegue bancar a sua vida sem precisar ainda continuar trabalhando, né? Depois de velho. No caso, a pessoa, ela acomoda, ela entra ali na corrida dos ratos, ou ganhando salário mínimo, ou ganhando bem. A prova tá aí lá no Brasil, lá, a maioria dos médicos são endividados. Por quê? Porque quando eles pegam o CRM ali, eles vão, passaram 10 anos. 10 anos estudando ali para ser médico. Quando eles pegam o CRM ali, na cabeça deles é o quê? Calma aí, agora eu mereço. É isso. Aí fica com aquele pensamento, mereço. Então, eles adiantam o sonho deles, antecipa. E o que o banco faz? O empréstimo. Aproveita com a taxa de juros ao ano 30%. E a pessoa ainda ganhando bastante ainda por cima, olha assim, bem, essa pessoa tá naquela, pensa assim, tô ganhando bem, então vou esbanjar mais ainda. Entendeu? Exatamente. Aí o que acontece? Sempre acorda um esperto e um burro, né? Sempre vai acordar um mais esperto e um burro ali. E quando pega lá o CRM lá, né? Porque chega no banco, faz um empréstimo lá de 50, 100 mil reais, que aprova na hora, mas aí não faz o cálculo. Não vê que 50 mil vai pagar 150. Entendeu? Sim. Pega 100, vai pagar 250, 300 mil. Verdade. Aí vira uma bola de neve, com juros compostos, devendo pro banco, né? Aí antecipa o sonho e a pessoa não consegue e fica naquela lá, na corrida dos ratos, trabalhando. Por isso que a maioria dos médicos tá com cabeça branca ainda trabalhando. Você pergunta pro médico, por que você ainda tá trabalhando? Porque tem que pagar a faculdade do neto, do outro neto, bancar o filho, e o salário não dá, porque ele tem que continuar trabalhando, porque se ele parar, não vai viver de quê? Como? E sem contar que não só, tipo, a parte dos netos, dos filhos também, tipo, na parte da educação, que realmente ele priorizou bastante a educação, porque, que nem você falou, 10 anos estudando uma coisa para tentar pegar um CRM para conseguir um salário extremamente alto. Então, com isso, ele realmente tem aquela mentalidade de que, em parte, ele tá certo de que a educação realmente é algo que é extremamente muito boa, assim. Só que a parte financeira, assim, é que ele pecou. Então, em consequência disso, ele vai investindo na educação também, dos filhos e dos netos. Sim. Só que em consequência disso também, se você for ver, é um cara de cabeça branca, assim, no geral, que tá com um relógio financiado, ele tá com uma casa financiada, ele também está com um carro extremamente caro e também financiado, outro celular financiado. Então, com isso, a gente vê que ele, né, na nossa cabeça e na cabeça de muita gente, a gente pensa que, as pessoas veem e pensam que, é um cara bem de vida, mas na verdade, ele tá meio que com uma corda no pescoço, mas ninguém vê essa corda. Exatamente. Aí ele fez isso tudo pra família, né? E ele esqueceu dele. Esqueceu dele, literalmente. Esqueceu. Aí quando ele bate 60, 70 anos, tem que continuar trabalhando. Que é como a gente vê aqui, um exemplo, no Japão. A aposentadoria não dá pra nada. De 2 meses, 80 mil ienes. O que os velhinhos, depois de aposentado, fazem? Continuam trabalhando.
continue trabalhando. E eu já vi casos assim específicos assim que me assustou. Eu fiz até um vídeo um pouquinho sobre essa a previdência social assim, no geral, em que teve casos assim de que um idoso foi simplesmente assaltar um combine e quis ser preso. Porque a alegação dele diz que na prisão tem comida. Eu fiquei, o quê? E moradia, não paga moradia. Eu fiquei, cara, Ou seja, tipo, que é isso, velho? Tipo, como assim? Tipo, a cadeia no Japão ainda é melhor lá do que ele tá aqui na rua. Porque isso. o salário não dá pra nada. Eu fiquei assim, caraca, velho, eu não esperava por isso aí. Dependendo do governo. É complicado, dependeu do sistema, cara. A gente tem que ter uma estratégia. Na nossa vida, a gente tem que ter uma estratégia. A gente não pode confiar. E outra, você que tá assistindo aí, ó. Cara, tem um monte de guru na internet vendendo curso aí a R$5.000, R$10.000, vendendo sonho, falando como é que aposta lá na Bet, lá no Tigrinho. Cara, sai disso. Sai disso, tem nego se matando aí, nego perdendo casamento, família, desconstruindo família por conta de jogos de azar. Quem vai ganhar é só a plataforma, você não vai ganhar. Tira da cabeça. Envolve tudo. E outra, é um gatilho. Sim. Isso é um gatilho mental. Isso. É um gatilho. A pessoa faz um vídeo ali, né? Ó, clica aqui, você vai ganhar tanto. Cara, a pessoa já tá endividada, tá com R$500 na conta. Aí a mãe tá no hospital. E o remédio é uns 200 conto, 300 conto. Aí a pessoa vai lá e abre a plataforma lá, né? Isso. Caramba, dá pra me triplicar esse valor, ainda dá pra me pagar o remédio da minha mãe e tudo mais. Aí o que a pessoa faz? Vai lá e aposta. Quando aposta, perdeu o dinheiro, ainda perdeu o remédio. Não tem o dinheiro pra comprar o remédio. Entra em depressão, se mata, entendeu? O real motivo, quem tá errado é a pessoa. Nossos erros é a gente mesmo, não é nossos pais, não é nossos familiares, não. É a gente mesmo. Não tem a estrutura, não tem. É a gente mesmo. A brita da educação financeira. Exatamente. É de brita em brita. Se não for assim, cara, não vai. Ainda mais a gente quer que saia de baixo mesmo, lá da periferia, sair lá da Ceilândia Norte, Setoró. Cara, periferia. Entendeu? A galera ali, os ambientes ali, pra quem ganhava 5.000, 10.000, pessoa bem financeiramente, poucas pessoas ganhavam isso. Poucas pessoas. E pra gente furar essa bolha aí, cara, tem que sair uma dica aí pra vocês. Saem ao redor de parente, família, pai. Sai o quanto antes de casa. Por que eu tô falando isso? Porque, cara, a pessoa quando vai pro mundo, ela faz acontecer, ela amadurece, ela vai quebrando barreiras, entendeu? Ela não fica ali naquela zona de conforto, entendeu? Ela aprende, nem que seja na raiva mesmo, na garra, cara, na garra. Foi isso aí que me fez mudar até mudou totalmente minha mentalidade, entendeu? É uma virada de chave. Isso realmente mudou também. A virada de chave. Porque um dos fatos, acho que eu acredito também que pode realmente influenciar também pelo fato de que você sai, tipo, desce da redor, assim, de pessoas, assim, conhecidas, assim, familiares, assim, ao todo, você decide morar, por exemplo, sozinho, é pelo fato de que você vai perceber pela primeira vez na sua vida em que as suas próprias ações têm as consequências que você vai colher futuramente. Sim. Então, eu acho que isso é muito louco. Porque quando você mora com o pai, ou com a mãe, ou que você mora, assim, tipo, com alguém que cuida de você no geral, quem vai tancar todos os seus erros assim, quem vai realmente assumir essa responsabilidade é a pessoa que estiver cuidando de você, né, no geral. Sim. Então, essa pessoa acaba não sofrendo tanto, até que a gente vai ver, tipo, pessoas assim que tem, ainda tá na casa, por exemplo, é nítida, eu acho que depois eu não tinha percebido antes, mas depois eu percebi, é extremamente nítido uma diferença em que uma pessoa mora sozinho, a metade de uma pessoa que mora sozinho, e uma pessoa que mora com alguém, assim, ficando cuidando de alguém e tal. Uhum. Porque você percebe que você realmente é gritante mesmo. Você percebe que a outra pessoa tem muito mais, que mora sozinho, tem muito mais autonomia e tem muito mais consciência sobre o peso das suas ações. Sim, e exatamente. Isso é bem doido, assim, de a gente ver, assim, no geral. E você, tipo, a gente falou sobre um pouquinho sobre diferença, um pouquinho sobre entre ganhar dinheiro e construir patrimônio no geral. Mas, tipo, qual que seria a diferença entre ganhar dinheiro e construir patrimônio, assim, no geral? Qual a diferença? É que você, trabalhando, você tá ganhando renda ali todos os meses, né?
Você vai acostumar com aquilo até ficar velhinho, você vai ganhar aquilo, você fica acomodado naquele valor ali. E construir patrimônio é quando você compra ações, fundo imobiliário, você constrói um patrimônio ali líquido que aquilo ali vai bancar a sua vida futuramente, você não depender do INSS. Ou comprar imóveis, né? Investir em empresas, abrir capital. Basicamente você sabe que aquilo ali vai se valorizar e vai poder te dar, aquele direito de falar não. Falar não, não quero, não posso, não vou. Literalmente, sair do CLT mesmo. Porque quando constrói patrimônio, na velhice, como eu falei, você não fica alienado, né? Você não fica alienado ali em ter que trabalhar até velhinho. Ah, eu costumo falar, né, pra mim mesmo, cara, o nosso maior bem maior mesmo assim, né, que a gente acaba esquecendo quando o tempo vai passando, cara, o tempo não volta. O, algo valioso é o tempo e as pessoas esquecem. Porque não tem como voltar o tempo, não tem como. Não tem. É coisa de louco, né? Uhum. Coisa de louco. É o tempo, cara, não volta, não volta. É algo escasso. Tem muito cara aí, bilionário, tá numa cama, doente, queria ter a vida que a gente tem aqui só por ter zero na conta. Uhum. Porque queria ser mais jovem, queria estar saindo, viajando, queria estar aproveitando a vida, entendeu? E não pode. E tá com a conta cheia de dinheiro. Mas diante do que? Nada. Então é o tempo. Aproveita. Façam dinheiro o mais rápido, mais rápido que vocês puderem, para vocês até novo mesmo poder desfrutar com a tua família, ter tempo de qualidade. Igual hoje em dia. Eu tenho uma filha. Eu quero levar minha filha na escola. Cara, fui ensinado a meu pai viver trabalhando. Graças a Deus, nunca deixa faltar nada. Isso. Mas eu não tive muito tempo de sala com meu pai, assim, 1 hora, 2 horas, assim, conversando com ele. Eu não tive isso, entendeu? E eu fui ensinado dessa forma, eu vou viver dessa forma. Não, tá errado, para com isso. Começa a fazer ao contrário do que você foi ensinado. Claro que dá pra gente filtrar muita coisa boa Sim. que nossos pais, nossas mães Eu ensinou, nossos concordo avós. com você também nisso. Dá, mas nem tudo é certo, é crença. Uhum. Você fica limitado, fica bloqueado, entendeu? Você pode dizer mito, É, coisas assim, tipo, é algo assim que você realmente tem uma visão extremamente visionária de algo, extremamente uma visão que realmente pode ser o melhor possível, mas a gente não segue em frente por questão de crenças e mitos que ao longo da sociedade inteira, ao longo de familiares assim no geral, a gente foi implantado na cabeça de todo mundo assim no geral. sim, E quando você falou em relação ao tempo, é o um tempo. dos motivos, assim, de eu colocar... Eu tenho 2 canais no YouTube, um que é o Leonardo Kawata e o outro, Investidor de Tempo. A parte de investidor de tempo, assim, no geral, é você realmente investir e pensando no tempo futuramente sobre o que você quer realmente colher daqui pra frente. Em que você, basicamente, você falou sobre você ter você ter uma filha e tal, e você falou que seu sonho é levar ela pra escola. E não só isso, Sim, levar pra escola também, mas você perceber que realmente o tempo em si é algo que não volta e é algo assim que você tá investindo agora, você tá, digamos que, quebrando barreiras e padrões assim de anos e milênios atrás, assim, em questão de ensinamentos geracionais ou nada de ensinamentos geracionais sobre educação financeira, e você está meio que dando um passo à frente, você está quebrando paradigmas sobre a ideia sobre dinheiro assim no geral. Você está indo ao contrário de muitas marés assim, muitas coisas assim, que é uma grande pessoa assim que segue o efeito manada. exatamente, é Em isso que mesmo. você pensa, em que as pessoas pensam o seguinte, não, o normal é trabalhar, ter uma família e tal, mas tipo, você trabalhar até os 60 anos assim, para depois você conseguir ver seus filhos, seus netos assim. Não, você foi assim, não, eu não quero isso para minha vida. Eu quero ter uma aposentadoria em que eu possa ter a minha filha e eu possa levar ela para escola, posso trabalhar quando quiser e ainda por cima eu posso ter, sei lá, posso ter quando ela sair da creche, sair da escola assim, eu quero que ela venha na minha casa assim, e eu quero estar lá com ela, e eu quero ver ela crescer ao longo do tempo. E isso é algo assim que eu também quero também, né? À toa que eu comecei cedo também, que eu virei essa chave, acho que um dos motivos também foi pelo fato de morar sozinho também.
E outros fatos também de que eu também sempre fui uma pessoa também que gostei também de estudar na parte de educação financeira, parte e dinheiro em si, na verdade, não só educação financeira. Eu quis, tipo, realmente tentar encontrar uma forma que pudesse trazer o melhor futuro possível em relação a isso. O melhor futuro em que eu pudesse, não só para mim mesmo, mas pudesse angariar e pudesse trazer frutos para pessoas ao meu redor também. E ao meu redor seria minha futura família, futura esposa, futuros dos meus filhos e netos. Então decidi, se eu não mudar nada, eu mesmo, que garante então eu trazer o melhor futuro para minha geração, para minha futura geração? Bom, é isso aí mesmo. É não ser egoísta mesmo, né? Pensar, porque se tu mudar, se você chegar no teu objetivo, automaticamente quem vai desfrutar é as pessoas que estão ao seu redor, família, esposa, até o próprio pai e a própria mãe, dar uma vida melhor para eles. Cara, cara, mágico. É algo que a gente tem que pensar. E a gente não é ensinado isso na escola. Entendeu? Lá no Brasil a gente não tem educação financeira na escola. A gente aprende o básico ali e depois faculdade também. Na nossa área ali, a maioria não é A ensinado. faculdade passa batida essa parte muito, É, muito mesmo. Já conheci muita gente que tem vários mestrados, doutorados, assim, em faculdades, assim, realmente de renome, mas quando vai falar sobre dinheiro e educação financeira, peca muitas coisas hoje, assim. Caraca, ok, mas acontece, tipo, a pessoa acabou, tipo, ficando em uma bolha específica de conhecimento, só que acaba não indo na outra área, em que também possivelmente poderia até mudar um futuro, e seria um futuro até bem melhor, no caso. exatamente. E, mas aí a questão é, tipo, a gente sabe de todas as coisas positivas, assim, sobre a educação financeira e investimentos, assim, no geral, mas o que normalmente impede as pessoas de começar a investir? Então, o que impede a pessoa começar a investir, porque a pessoa, o que, que ela pensa, né? A maioria, a gente tem aquela crença lá, né? Que é os nossos pais. Nossos pais, o que, que eles falam, né? Quando a gente tá ali, papai, por que existe o rico, né, e o pobre? Por que tal pessoa tem mais do que eu? A gente começa a olhar para a casa do vizinho, um carro mais da hora, né? Lá a grama é mais verde, né? Casa do vizinho. Aí, por que, que as pessoas ficam ricas, papai? Aí o pai ou a mãe fala, isso não é para você não, meu filho. Aí acaba fixando isso na nossa cabeça, que não é para nós. Que os investimentos é só para pessoas ricas. E não é. É literalmente para todo mundo, mais e mais ainda para os pobres. É isso. E mais ainda. Mais ainda. Porque, como eu falei, você tem que ter raiva. Raiva de ser pobre. De não ter R$ 1 na conta. Não poder pagar um sorvete, qualquer coisa. Um sorvete de chocolate pra filha, pro filho, Cara, assim, como tipo que assim, você comprar consegue uma. normalizar isso? Fazer uma viagem da hora. Entendeu? Fazer uma viagem, pegar, botar tua família no carro, dar uma volta, entendeu? Cara, despreocupado, uma segurança. O dinheiro, ele. Muita gente fala que não traz felicidade, né? Traz felicidade sim. Traz pra caramba. Não, dinheiro não é tudo. Não traz felicidade. Traz sim. Eu quero ver você aí. Se você tivesse milhões na conta agora, você que tá assistindo a gente aí, eu duvido que vocês não tenham a vontade de levar o pai e a mãe de vocês para fazer uma viagem da hora. Levar a esposa, né? Sim. Esposa normal, né? Tá com tu ali no dia a dia, você vai fazer isso. Mas imagina, se tiver muito bem vocês, cara, realizar o sonho do teu pai de levar lá, sei lá, no outro país, na Itália, né? Igual meu pai, o sonho dele é em conhecer o Coliseu lá, o de Roma lá, da Itália. Legal. Cara, eu sonho com isso todo dia, que um dia, com fé em Deus, eu vou levar meu pai na Itália. E ele é fãzão do Elvis Presley, eu queria levar ele no museu do Elvis Presley lá nos Estados Unidos. Tomara que ele viva até lá, né? Meu pai tá com 71 anos. Mas é aquele negócio, não traz felicidade? Traz demais, entendeu? E as pessoas, respondendo a pergunta, elas têm medo. Também elas têm medo. Porque pensa que investimento é só para as pessoas que têm dinheiro e também por conta da época do Collor, Fernando Collor. Lembra da poupança lá que foi congelada? Isso. Lembra? Lembro.
Então congelou as poupanças, aí aquilo ali ficou rodando nas famílias, a galera vendeu casa, carro, botou o dinheiro na poupança e congelou. Muitas pessoas perderam o dinheiro e Sim. algumas até se mataram. Isso é verdade. Pessoas até se mataram, né? Entendeu? E ficou aquilo. E também a maioria delas pensa que é o quê? Pirâmide. Investimento é pirâmide. Pensa que é roleta russa. E não desbloqueia para poder aprender realmente como é que funciona. E para nós, né? Cara, investimento é a mesma coisa se você ser um pequeno sócio. Vou dar um exemplo aqui do Banco Itaú. É isso. Você vai comprar uma fração ali, né? Vai se tornar um pequeno sócio, vai receber um dividendo 2 vezes ao ano, 3 vezes ao ano. Porque tem ações, para quem não sabe, tem ações de crescimento, né? Sim. Que pega o capital e reinveste na própria empresa. E assim, ou ela valoriza na ação ou paga dividendos. Tem ações pagadoras de dividendos e você vai ser pelo menos um pequeno dono, igual fundo imobiliário. Fundo imobiliário, hoje em dia, não precisa você ir lá comprar um lote. Ah, eu quero comprar um lote. Isso. O que os nossos pais falam? Quem compra terra não erra. Isso. Ó, tem um detalhe nisso, ó. Eu falo pros meus alunos. Cara, comprar lote, comprar casa. Entanto que eu comprei um duplex. Agora eu fui no Brasil, comprei um duplex lá. Parabéns pela aquisição. Muito obrigado. Só que foi num modo estratégia, né? E eu não vou pegar. O que eu falo? Eu falo para meus alunos. Cara, quem tá em construção de patrimônio, quem tá com 100 mil, 200 mil, cara, você não passa esse dinheiro para outra pessoa. Porque 100 mil você vai demorar mais ou menos, dependendo do valor que você for aportar por mês, vai demorar anos, né? Anos. E quando você chega nos 100 mil, para você chegar nos 200 mil já cai o quê? 2 mil reais, né? 1% ao mês, 2 mil. Cara, é 2 mil, o que você for aportando 1.000 ou mais 2 mil, já é 4 mil reinvestido. E o tempo vai encurtando, os juros compostos vai trabalhando. Sim. Então, se a pessoa está em construção de patrimônio, cara, calma, relaxa. Ah, meu filho, surgiu uma casa, meu pai cansou de me ligar. Tem uma casa aqui para tu comprar de 200 mil. Pai, não. Ah, mas como é que foi o esquema lá do duplex que eu comprei? Foi um ágio que a pessoa tinha comprado na época do vou falar Bolsonaro? Pode, à vontade. Bolsonaro? Falou Collor já aí, por que não fala Bolsonaro? Na época do Bolsonaro, quando ele estava no governo, não sei se você lembra, a taxa Selic estava em 2%. É porque também teve fato também sobre a pandemia também que aconteceu, em que a pandemia, tipo, aconteceu de que as pessoas não poderiam sair de casa, então a economia em si, elas não poderiam, não tinham situação em condições nem de gastar. Exatamente. Então, por isso, a taxa de Selic foi para 2% basicamente, para tentar estimular o gasto, para que as outras pessoas possam comprar mais coisas com um preço mais acessível no geral. E é isso, né, basicamente. Basicamente é isso. Aí eu fui lá e comprei. Com a taxa de juros 2%. Nossa, que negócio bom, hein? Não, e o duplex lá parece uma casa. 2 quartos, 2 banheiros, grande, condomínio. Num bairro lá que tá crescendo, a China tá entrando lá, fazendo aeroporto e tudo. Tá em crescimento. Foi uma estratégia. O que eu fiz? Comprei, deu uma entrada lá no valor de 21 mil reais, no ágio. Tirei uma pequena fatia dos meus investimentos, pequena, e coloquei para alugar. O imóvel vai se pagar, porque o aluguel é o mesmo valor quase da prestação. Aí vai se pagar, o inquilino vai pagar para mim. E detalhe aí também, pelo fato de que você pegou na taxa Selic a 2%, 2%. Então você basicamente você conseguiu um juros assim bem mais baixo, Sim. assim, uma oportunidade de juros bem mais baixo. Porque muitas pessoas quando vêm e falam sobre comprar imóvel não erra, coisa de comprar terra não erra, assim, em partes realmente você falou, tem detalhes assim. Tem detalhes. Sobre isso. Porque tem gente que compra um imóvel e pensa assim, não, vai valorizar e tal, mas beleza. Mas o custo de oportunidade, por exemplo, você comprou um imóvel e, por exemplo, você pegou na taxa Selic a 15%. Poxa, você vai pagar aqui muito mais, assim, muito mais. Do que você vai, tipo, realmente você vai conseguir sua casa, coisa do tipo, vai ter sua terra, assim. Só que o problema é que o fato do custo de oportunidade é que você tá gastando 15% a mais. Sendo que você podia ter pego em momentos que poderia ter sido menor, assim, com esses juros menores, por exemplo. O gasto e o custo de oportunidade ser menor. Sim. O que acontece nisso? Eu pesquisei o saldo devedor. O imóvel foi avaliado pela Caixa, 250 mil reais. Eu paguei 21, o saldo devedor 130 mil. Saldo devedor, então tá saindo por 151 mil.
Ou seja, a pessoa estava no desespero, por isso que, ó, no desespero é onde a gente consegue encontrar várias oportunidades. Tem gente que corre, foge, no meu caso não. Quem tem dinheiro guardado, aproveita essas oportunidades, né? Fora que futuramente se eu quiser morar lá, eu moro, mas tá tudo bem. Tá tudo bem, tá lá um patrimônio lá. Ah, mas você não falou que casa não é melhor não comprar? Tá na construção de patrimônio? Existe uma alavancagem, né? Existem casos e casos também, Casa a basicamente. casa. No meu caso foi alavancagem de patrimônio, porque quando quem vai pagar não vai ser eu. Eu dei uma pequena parte do meu investimento, quem vai pagar é o inquilino, né? Isso. E o inquilino pagando, quando terminar, eu tenho um patrimônio ali de nada 250. Na época, quando eu for vender daqui a 5 anos, vai valer aí uns 300 mil, 350 mil. A China tá dominando lá, entendeu? Mas, só terminar aqui o raciocínio aqui do começo, né? Porque, por que eu falo para meus alunos não comprarem lote, não gastarem dinheiro no começo da construção? Porque, vamos parar para pensar, cara, você chegou nos 500 mil, pô, 500 mil já cai 5 mil. Sim, isso. Aí o que você aporta vai ser 5 mil que você aporta. O tempo vai afunilando. Você vai chegar no 1 milhão. Isso. Você pode muito bem pegar 300 mil e comprar à vista a casa do Minha Casa Minha Vida, dos teus sonhos. Isso. E 700 mil vai estar caindo 7. Você pode viver com a tua casa que tá de 7 mil pingando sem você fazer nada na sua conta, cara. Isso. Vivendo de renda. Se quiser ir trabalhar, trabalha. Se não quiser trabalhar em casa, montar teu próprio negócio, cara, vai estar caindo 7 mil todo mês ali, sem você fazer nada e com a casa quitada. Por isso que tem que ter uma paciênciazinha, né? Isso. Que nem você falou, acho que pelo fato de que você não recomenda comprar lote, imóveis assim, logo de cara, é porque a pessoa tá no começo sobre a construção do patrimônio, em que basicamente a pessoa tem o seguinte: a pessoa conseguiu construir 300 mil, né? Só que em vez de ela vai pagar 300 mil em uma casa, e sendo que essa casa aí, por exemplo, não vai conseguir ganhar mais dinheiro ainda. Tipo, muito pelo contrário, tipo, ela vai ter outros gastos a mais sobre essa casa, assim, no geral. Custo de IPTU, custo também sobre conta de água, luz e gás, assim, coisa que se você deixasse 300 mil ienes em investimentos realmente assim, grande parte assim, desses custos, assim, por exemplo, de fundo imobiliário, investimento de renda fixa e também de ações, assim no geral, você não vai ter gasto sobre relação a nada disso. Apenas o que você vai ter gasto é um pequeno gasto, entre aspas, assim, é um imposto assim, de renda, em que no máximo é 15%, entendeu? No geral. Mas fora isso, se você não vender nem nada do tipo, já tá ganhando dividendos aí que por enquanto são. Quer dizer, já são meio que, dependendo do valor, é isento de imposto de renda. Exatamente. Fora a depreciação do imóvel, né? Tem esse Isso. detalhe, a depreciação do imóvel. Então, é isso aí. E, tipo, qual que seria, para alguém que nunca investiu na vida, qual seria o primeiro passo mais importante? Tipo, qual que seria o primeiro passo mais importante, assim, no geral? O primeiro passo, Isso. primeiramente, mudar a mentalidade. Para você que está assistindo isso aí, mudar, literalmente. Mudança de mentalidade. Segundo, aprender a poupar. Porque não Tem adianta, razão. cara, não adianta você querer investir. Ah, quero investir, fundos imobiliários, ação. Cara, renda variável, tem que ter estômago, né? Sim. Porque varia, sobe, desce lá. Cara, você tem que aprender, primeira coisa, mudar sua mentalidade antes de querer começar a investir. Segundo, aprender a poupar, criar um hábito. Criar um hábito, literalmente. Tem gente que tem um hábito de beber, tem gente que tem um hábito de fumar. E né, vocês sabem muito bem que gasta um dinheirão, né, no cigarro. Isso. E esse valor aí de cigarro, se a pessoa tivesse um controle, né, ela poderia investir esse dinheiro. Mas tudo bem, cada um é cada um. Isso. A gente Cada não tá um ditando vida de ninguém, não, na não verdade. tô ditando não. Só que quando essas pessoas fumam, bebem, compram coisas impulsivamente assim, chega no final do mês elas falam o quê? Não tem dinheiro, nunca sobra. Nunca Isso. sobra, velho. Nunca sobra. É algo que, basicamente isso. É mudar a sua mentalidade e poupar antes de querer começar a investir. Primeiro passo de tudo. Uma das coisas que acho que é interessante o fator é, por exemplo, tipo, a gente tem uma torneira ligada e, por exemplo, a gente vai, as pessoas quando não poupa, ela tenta, tipo, juntar água com balde furado, por exemplo, sendo que esse balde seria muito bem melhor se você trocasse esse balde, esse mindset, essa mentalidade de ganhar e gastar tudo,
não, sim, não, vou ganhar, mas vou me organizar financeiramente aqui e vou tentar juntar um dinheiro para reserva de emergência ou para outra parte para o meu futuro e assim por diante, né? No final das contas. E isso, só que lembrando, isso é para pessoa que realmente tem condições de realmente ganhar muito, realmente ganhando bastante dinheiro assim no geral, porque tem gente que infelizmente tem muita gente assim, por exemplo, no Brasil, que é um pouco mais difícil no caso, porque ela tem coisas assim que infelizmente ela ganha muito, ela ganha pouco dinheiro para tentar sobreviver. Aí nesse caso eu acredito também que em partes poderia ser algo, esse dinheiro em vez de só juntar, uma parte junta, mas outra parte ao longo do tempo acaba investindo nela mesma, que nem você falou em conhecimento, para tentar ganhar mais no caso, para depois Exatamente. gerar patrimônio. Fazer renda extra. Isso. Sabadão, vai trabalhar de freelance, garçom, algo do tipo. Mas aí faz isso, aí gasta com outra coisa. Paga um curso assim que realmente você olha assim, um curso técnico, um curso assim que realmente você vai trabalhar com bastante demanda assim, ao longo do tempo. Vai potencializar, né? Vai potencializando ainda não só o seu trabalho, você trabalha com um lugar um pouco mais de boa também, mas em consequência também você acaba ganhando mais em relação a isso e consegue ter mais ainda para tentar juntar um pouquinho para você e também para reserva de emergência e investimentos assim, no geral. O negócio é que tem um descontrole. Quando você mais ganha, você mais aumenta teu padrão de vida. Isso é verdade. Se fizer o contrário, né? Manter ali o padrão ali, só mais um aninho, 2 aninhos, você acaba furando a bolha. Vai chegar a hora que você acostumou ali, viver com 5 mil, tá ganhando 10, viver com 5. Eu costumo falar dessa forma, né, para meus alunos, né? Cara, você tá ganhando ali 10 mil reais. Se você vive com 5, vai chegar a hora que você vai ganhar 15. Aí você vai de degrau. Vai para custo de vida de 10 e tá reinvestindo 5. Chega a hora que você vai estar ganhando ali 20. Chegou nos 20, vive com 15. Entendeu? Bem abaixo. Tem gente que consegue viver mais ainda. Eu sei que as coisas tá caras, tá complicado. Eu acabei de vir do Brasil lá, né? Salário mínimo, tá. Cara, não dá pra viver literalmente. O aluguel lá é um salário mínimo. Isso. Como é que vai fazer? Tem gente que não tem como. O que eu indicaria é furar a bolha. Adquirir conhecimento e não só o conhecimento. Cara, vai fazer uma renda extra, vai vender alguma coisa, vai comprar algo lá, em vez de ficar indo pra festa ou algo do tipo, coisa que eu já passei por isso, eu posso falar. Eu era da balada, eu era da bagaceira. Essa parte eu não sabia não. Eu era da bagaceira. Cara, eu ganhei um carro, torrei o carro todinho do meu pai. Eu ganhei um carro com 19 anos. Eu não tinha cabeça. Eu torrei tudo. Eu já tive lá, eu já tive aí. Onde você tá? Eu já tive. E eu tomei raiva de não ter dinheiro, de ficar pobre mesmo, na miséria. Eu tava lá. Então, eu tô falando aqui porque, cara, eu passei por isso, eu passei por essas fases. Entendeu? Eu ganhei um carro. Eu torrei tudo. Fui parado na blitz, tomei multa. Cara, quase fui preso. Nossa, muita coisa aconteceu na minha vida. E por isso que eu falo, meu pai nunca deixou faltar nada. Cara, agradeço muito, é um herói pra mim. Me deu um carro, não deu valor. Por isso que é certo. A gente só dá valor no que é nosso mesmo, que a gente conquistou ali mesmo, né? No suor. Agora no valor do dinheiro dos outros, das outras pessoas, do nosso pai, da nossa mãe, dá tudo de mão beijada, a pessoa não dá valor, cara. Verdade. Eu não dei. Fui lá, 20 mil reais na época. Foi tudo pra cachaça. Tudo pra bagaceira. Eu tava alienado ali. Era um momento da minha vida que eu tava perdido. Até eu me encontrar. Eu pensar, pô, vou bater os 30 anos, vou bater os 40. Pô, o negócio tá ficando... Tá começando a ficar. Eu tenho que construir alguma coisa, né? Eu quero construir uma família, eu quero ter filhos. Entendeu? Aí a pessoa vai mudando, vai virando a chave mesmo. Você tem razão, assim. Tem algumas perguntas assim, que eu ia fazer, mas eu acabei vendo que ao longo do tempo você acabou respondendo, assim. Mas tem uma aqui que eu achei interessante, assim, que como alguém pode evitar cair em promessas de dinheiro fácil ou investimentos milagrosos, assim? Porque você citou sobre exemplos, assim, no geral, mas como que faz para evitar de cair nessas promessas, assim? Então, o conhecimento, primeiro, né? Conhecimento, que ninguém tira da gente. A gente vai morrer com conhecimento. E, cara, os gatilhos também, né? Os gatilhos. A gente tá passando ali por um momento, tem que pagar a conta ali. Ah, não.
investe nisso aqui, vai te dar uma rentabilidade de tanto aqui, né? Cara, furada, furada, furada. É algo que eu caí na época, né? Eu caí muito, Ou eu também caí. Foi caiu. triste. Sei como que é. Tô, sonho com ficar rico do dia pra noite, né? É, isso. Mas não é assim que funciona, cara. Não é assim. Por isso que tem que desconfiar, né? Tem que desconfiar. É algo que eu indicaria pra pessoa adquirir conhecimento e não ficar indo por cabeça de ninguém, entendeu? E rever teus amigos aí, teu ambiente aí. A gente é a média das 5 pessoas que a gente convive. Uhum. E se as pessoas falam sobre investimentos, se as pessoas falam em abrir algo, empreender, né, fazer uma venda, né, falar sobre algo grande, que é aquilo que realmente você quer chegar, começa a fracionar as pessoas. Tipo assim, nas redes sociais, o que eu fiz? Parei de seguir pessoas que aquela pessoa não me agregava em nada na minha vida, só falava de gastar, gastar, gastar. Não é assim que funciona. Isso. Não é? Aí eu fui fracionando. E para mim não cair nesses gatilhos, né, mentais, eu fui fracionando o meu ambiente mesmo, minhas amizades. Eu fui meio que selecionando, entendeu? E é algo que me ajudou bastante. Isso. Muito, muito. Aí, uma coisa que é interessante, você falou sobre ciclos de amizades, assim, no geral. Mas eu acho que é interessante que dá para se expandir um pouco mais sobre esse leque aí, pelo fato de que nós estamos num tempo em que tem a internet, tem inteligência artificial no geral, e com isso também, não só as pessoas que você tem contato fisicamente, porque as pessoas podem dizer a desculpa, falar que nem eu, assim, pô, eu sou uma pessoa que bem meio que, sei lá, só trabalho, só faço coisa assim, não tenho muito contato com as pessoas assim no geral. Que nem eu no meu caso, tipo, eu, por exemplo, trabalho bastante, sim, faço minhas coisas assim, é um pouquinho difícil eu sair com as pessoas assim no geral. Mas a questão e as pessoas que você segue nas redes sociais? E as pessoas que você vai olhar e falar assim, não, eu vou seguir uma celebridade, vou seguir uma pessoa assim no geral, só que essa pessoa assim no geral, você só fica sabendo a vida dessa pessoa, mas nunca vai ter o conhecimento sobre mudar sua própria vida, sua própria realidade. Aí a questão é, tipo, você fica pensando assim, ok, tem as pessoas assim que você conhece, tal, beleza, cortei vínculo com essas pessoas assim que eu vi que não vale a pena, mas você vai seguindo pessoas assim que só gastam, pessoas que sim, você vê que pra você é um ídolo, uma referência assim, mas você não tá prosperando, você não tá seguindo em frente assim no geral. Então, por que que você também não segue a gente, por exemplo, aí? Porque a gente, por exemplo, eu, o Brita, eu e o próprio Takeshi, tipo, a gente tem conhecimentos que podem agregar você e com isso você pode crescer na vida. Então, para de seguir essas pessoas fúteis aí, supérfluas aí, ó, e começa a seguir a gente aí, ó. Exatamente, é isso aí mesmo. Foi o que eu fiz. Eu botava podcast lá sobre finanças. Uhum. Cara, eu passava 24 horas ouvindo aquilo ali, eu não entendia. Eram uns nomes loucos, mas depois do decorrer do tempo, aquilo ali foi se encaixando. Uhum. Né? E os livros também me ajudou bastante. A psicologia financeira, Pai Rico, Pai Pobre. Cara, é pensar fora da caixa. Tem que pensar fora da caixa. Porque senão vai ficar na mesma vida aí a vida toda. Uhum. Não vai, não vai sair do mesmo lugar. Não vai. Isso mesmo. Não vai cair do céu. Não vai. Você tem que tirar a bunda do sofá. Tem que tirar, cara. Tirar a bunda do sofá, ver o que você pode mudar. Ah, porque tem que ir para outro país. Ou não, cara. Eu, com a cabeça que eu tenho hoje, eu lá no Brasil, lá, cara, eu ia empreender, vender algo, ia continuar investindo. Entendeu? O negócio não é o lugar, não. Às vezes não é o lugar, né? Uhum. Tipo assim, o lugar corrompe muito. O Sim, ambiente corrompe realmente. pra caramba. Sim. Só que Só que se você pensar fora da caixa, é só se afastar dessas pessoas, entendeu? E seguir tua vida, né? Isso. Procurar mais conhecimento e pensar fora da caixa. Pensar o contrário do que a maioria tá falando. Uhum. Isso mesmo, tem razão. A gente viu nos últimos tempos casos como crises bancárias ou problemas em instituições financeiras. Que situações assim podem ensinar sobre risco no sistema financeiro? Você quer, tipo, essa parte é um pouquinho, eu sei que é um pouquinho mais, como pode dizer, um pouco mais macroeconômico assim, mas se você quiser responder, Sim, o risco, no caso, né? Como aconteceu agora, tá recente ainda, como o Banco Master. esse caso foi Então, feio. o outro banco também, que é a Clear, né? Essa daqui eu não tô sabendo. Então, teve alguns outros aí.
Mas é aquele negócio. Eu recebi uma pergunta ontem do aluno. Ele falou, mas esse Banco Master? O que significa? A Nubank vai quebrar? Cara, não tem nada a ver. Vou explicar de uma forma aqui bem didática, né? Cara, um banco ou uma corretora, o banco ele cobra taxa para você investir. A corretora, a maioria das corretoras do Brasil não cobra. Vou dar um exemplo aqui, a Rico, XP, Banco, Banco Inter, Nubank, várias outras, né? Que Banco Inter e Nubank é banco digital e corretora. E um banco é como se fosse o mercado, certo? É um mercado que tem os produtos, né? E nesse produto a corretora tem vários produtos. No banco é um pouco limitado. E fora a taxa, né? O banco só vende meio que basicamente os produtos dele, basicamente, enquanto uma corretora é bem mais ampla, assim, tipo, tem esses produtos de banco aqui e tal, mas se você quiser investir, pode investir também, não tem problema. Exatamente. Mas não é dela mesmo, especificamente. Exatamente. O que aconteceu com esses riscos aí? Que é igual você falou, né? O banco lá, um exemplo, o Banco Inter, né? Tem lá um título de renda fixa pagando 140%, que estava dessa forma aí do Banco Master. Rapaz, isso daí. Aí a galera, a maioria ficou, né? Nossa, rentabilidade muito boa. Aí tacou lá 300 mil reais, né? Vendeu a casa. Pô, tá vendendo muito bom. Mas é aquele negócio. O risco é o quê? Por isso que tem que ter um assessor, tem que ter uma pessoa ali para poder te orientar. O risco é o quê? Existe um nome chamado FGC, Fundo Garantidor de Crédito de até 250 mil reais, se caso aquele título daquele banco que você comprou quebrar, né? Sim. E é por CPF e por título, né? Título, isso. Pelo CPF. Tipo, se você tem um título que tá até 250 mil, você consegue receber de um título específico, de um título Sim. só. Mas se você for passar dos 250 mil, você basicamente não consegue pegar todo, assim. Sim. Até 250 mil. E como eu dei o exemplo do 300, e os 50 mil você vai pro final da fila. Tem que esperar, porque o FGC, Fundo Garantidor de Crédito, vai pagar para as pessoas que investiram naquele título até 250 mil reais. E as pessoas que investiram 300 vai para o final da fila. Por isso que tem que ter um assessor para poder diversificar o seu patrimônio. Um pouquinho, fundo imobiliário. Vai depender do teu perfil. Sim. Se é moderado, arrojado, conservador. Né? Se você é uma pessoa que já está com uns 40 anos. Entendeu? Quanto mais a idade, mais o risco, né? Isso. Entendeu? E quando você é mais novo, você pode arriscar até os 30. É basicamente isso. E o que acontece do banco lá, o risco que foi? O banco não tem nada a ver. O banco é uma intermediação que faz, né? Para esse título, né? E se caso quebrar ou algo do tipo, como aconteceu, você é restituído. Até em 250 mil reais. Você não vai perder. É mais... Cara, eu costumo falar para meus alunos. É mais perigoso o teu dinheiro tá na poupança do que você investir num Tesouro Selic que está emprestando pro governo. Pro governo quebrar, acabou o Brasil. Né? Acabou o Brasil. E hoje em dia, atualmente, o investimento mais seguro do Brasil é o Tesouro Selic. As pessoas podem até pensar, apesar dos pesares dos governos assim, do Brasil, assim, seria meio assim, ou pra não falar outra coisa. Tipo, basicamente, quando você tá emprestando dinheiro pro governo, basicamente, você tá emprestando o dinheiro pra dona da maior impressora de dinheiro do mundo. Que é o Banco país, Central. Que é o Banco Central. Exatamente. Então, se ele não conseguir honrar a sua dívida, assim, honrar o dinheiro que você tá emprestando pra ele basicamente vai imprimir mais dinheiro pra te doar. De volta. O problema nisso é que quanto mais imprime o dinheiro, a inflação mais sobe. Isso. Aí mais o nosso poder de compra vai perdendo a cada dia mais. Se a gente comprava lá uma mexerica por 5 reais, a gente vai precisar de mais cédulas para poder comprar aquele produto. Tipo, a gente, pelo menos na taxa Selic, você tem essa garantia pelo menos do governo, só que quem deixa na poupança não tem, porque basicamente está cravado a 6%. Sim, exatamente, isso mesmo. E
E quando aparecem, tipo, essas notícias, assim, sobre crises financeiras ou instabilidade econômica, como o investidor deveria reagir? Então, eu vou dar uma dica aqui, né, para vocês que estão assistindo aí. Cara, presta bem atenção. Lembra daquela crise financeira de 2008? Essa do Lehman Brothers aí? Muita Essa gente, foi feia. muita gente quebrou. E teve muita gente que estava preparada, se preparou, guardou uma reserva de oportunidade, né? E comprou ações a preço de banana. E agora, há poucos anos atrás, a da Covid. É... Tá entendendo? Uhum. A da Covid, o que aconteceu? Veio o Covid lá, né? Os fundos imobiliários, HGLG11, só dando um exemplo aqui. HGLG11, para quem não sabe, é um fundo imobiliário. Tudo que termina em 11 é fundo imobiliário, para quem não sabe aí. Isso. O HGLG11, né? Ele caiu, despencou. Chegou até R$ 93. Hoje está em 150, Porque acho que 159. ele é um fundo de logística, mais ou É, menos, galpões logísticos, galpão logístico. em que basicamente no período da pandemia, nessas crises assim, não tem tipo, acaba meio que não usando muito os galpões logísticos em Exatamente. geral. Aí depois que volta a economia com tudo aí, vixe, aí explode. Aí explode no sentido de explodir pra cima as valorizações no geral. Exatamente, porque a pandemia e o que está acontecendo, né, até atualmente a guerra, cara, fazem muitos milionários, muitas pessoas ganharem dinheiro com essas oportunidades. Essa é oportunidade para o investidor. É ruim para quem não investe. Pra quem não investe, não tem Mas conhecimento sobre isso. para quem investe é uma grande oportunidade, porque compra empresas a preço de banana, barata, e quando sobe você realiza seu lucro. Ou você pode vender, né? Ou você pode comprar mais ou deixar lá. Um dos momentos assim que eu percebi também que eu consegui surfar sobre essas situações assim de crise foi o período de 2022, em período que eu falei, comecei a investir lá para 2021, então eu tava lá na casa dos 19, 20 anos assim, basicamente. Uhum. Aí basicamente eu comecei, tipo, no dia assim que eu fiz, acho que basicamente eu fiz 20 anos, acho que eu ia começar com 19, mas eu olhei assim, não, vou estudar primeiro e depois aí eu investi fiz 20 anos, eu olhei assim, não, vou começar a investir assim, pra lembrar dessa data, dia 21 de agosto e tal, eu comecei, de 2021, eu comecei a investir e justo no meu dia do aniversário, pra tentar lembrar assim, essa é uma virada de chave, oportunidade pra mim. Aí eu comecei a investir e tal. Só que eu não comecei a investir, tipo, em renda fixa, assim. Um que eu comecei, por exemplo, foi a ideia de criptomoeda. Criptomoeda no geral. Bitcoin, Ethereum, assim. Sim. Só que 2022, nossa. Tava embaixo, tudo embaixo ainda, né? Nossa, é porque 2021 que eu chegando nesse tempo aí, começou a subir. Em outubro chegou ao ápice de US$ 67 mil, basicamente, o Bitcoin. Aí depois, ao longo do tempo, acabou descendo. Aí eu olhei assim, e agora o que eu faço? Eu olhei assim, eu pensei assim, não, é longo prazo. Eu já falei, eu pensei assim, não, é longo prazo e tal, então isso aí, pra mim, é oportunidade pra mim, e eu acabei comprando. Tanto é que os preços médios que eu tinha em torno de uns US$ 60 mil, foi pra $30 mil. E agora o Bitcoin tá quase já tá na casa dos 67 mil, $70 mil, basicamente. Então eu ganhei pelo fato de que teve a crise, e em vez de eu ficar desesperado e não pensar direito sobre isso e pensar em desistir, eu pensei o seguinte, não, eu vou estudar mais ainda e vou aplicar mais ainda, porque eu acredito que realmente pode crescer e valorizar, pelo conhecimento que eu vi, pode valorizar e crescer mais. Aí cresceu. E surfei nessa crise aí no geral, de 2022. Agora estamos em 2026 com uma valorização mais que absurda aí no geral. Sim. E outra questão também foi, outra crise que a gente também está vendo é crise de componentes eletrônicos por causa de inteligência artificial. Porque a gente vê que tem bastante gente bastante empresas assim no geral grandes que estão comprando bastante memória RAM, por exemplo, para criação de data centers para inteligência artificial. Querem criar sua própria inteligência artificial para dizer que é sua e com isso trazer mais melhor parte do trabalho para eles mesmos e também lucro para eles no geral. Só que o problema é que esses componentes eletrônicos vai afetar diretamente tudo nós aqui no geral aqui. Todo mundo aqui no geral, para comprar um celular e até para quem compra uma televisão assim no geral. E eu comecei em dezembro a comprar
eu penso assim, não, eu quero investir no meu canal no YouTube, quero investir nos equipamentos assim. Olha assim, mas será que eu compro? Eu espero, porque tá muito caro assim em dezembro de 2025. Olha assim, não, eu vou comprar. Adivinha o que aconteceu? O meu PC valoriza quase 5%. Hum, Quase 5%. E nós estamos, detalhe, nós estamos em março. Menos de 3 ou 4 meses depois valorizou tudo. é Quase chegando a algo, 100%. é algo louco, né, cara? Aham, É um isso. negócio. E só tendo apenas três ou componentes que subiram vertiginosamente. Que seria placa de vídeo, memória RAM, SSD. Essas três aí, basicamente. Que quem tá lá na bolsa, a Nvidia, né? Nvidia que subiu basicamente mais 300% ao 300% de valorização, basicamente, né? Acho que até mais, né? Quem comprou lá atrás lá foi comprando de pouquinho em pouquinho. Isso, Teve bastante lucro aí, né? Teve um boom, né? isso. Eu fiquei surpreso com essa valorização aí, É. realmente. E a gente viu também, estamos vendo conflitos internacionais afetando o petróleo, inflação e mercados. E como esses eventos acabam impactando a vida do investidor comum. Então, o que vai impactar ali, né? No caso que se a pessoa ela tá preparada, ela guardou ali um dinheirinho, de qualquer forma ela vai ser impactada. Em casa, é, no alimento, nas prateleiras, no combustível. Está sendo muito afetada essas pessoas. Mas em relação aos investimentos, isso aí também abre muita janela de oportunidade também. Né? Como, tipo, igual quem comprou bastante Petra, né? Que é uma ação da Petrobras, Isso, tá valorizando. tá valorizando. Tá valorizando. Pela alta do barril do petróleo também, né? Sim, tá valorizando. Quem comprou lá na baixa lá, bastante, acumulou bastante, agora o negócio tá explodindo. Tá explodindo. Tem as oportunidades. Não tem o que fazer. Eu gosto de falar assim, né? É o maior investidor da Bolsa de Valores, né? O Luiz Bassi, No Brasil, sim. do Brasil, né? Luiz Barros Filho. Então, hoje ele ganha mais de 1 milhão por dia. Isso. Então, se ele ganha quase 1 milhão por dia, o cara enfrentou tudo, até guerra. Ele começou... Várias adversidades, né? Que aconteceu no mundo. O cara passou por tudo. Por tudo. Ele entendeu o jogo. Ele Sim. entendeu o jogo. Né? Muita gente, concluir aqui, muita gente querem comprar na alta, querem surfar ali a onda, né? Comprar pensando que tá bem. Não é assim que funciona. Tipo, todo mundo Você tem, falando que tá alto, vai valorizar e tal, mas na verdade você tá entrando no pior cenário possível. você tem que ter uma constância ali, mesmo na alta ou na baixa, faz um preço médio, entendeu? Vai investindo ali de pouquinho em pouquinho, né? Vai rebalanceando ali sua carteira. E o cara passou por várias diversidades. E ele chegou onde ele chegou, né? Cara, quando acontece isso, guerra, essas crises aí, é bom pro investidor e ruim para quem não investe. O rico vai ficando cada vez mais rico e o pobre cada vez mais Isso é o pobre. que acontece mesmo, de verdade. O poder de compra do pobre vai ficando cada vez menor. E o rico não tá afetando tanto o rico, não tá. Não tá, porque ele tá ganhando mais dinheiro ali do que ele tá gastando. Entendeu? Sim. Claro, ele vai pagar mais na gasolina. Ele vai pagar mais nos alimentos. Mas Vai. isso não afeta Tanto. nada. Não afeta. Porque Entendeu? ele já conseguiu encontrar oportunidades assim que pudesse ganhar mais, ganhou mais acima do teto assim sobre o gasto dele, e o gasto dele assim acaba nem afetando muito sobre de forma muito negativa sobre o tanto que ele ganha. Porque ele Exatamente. adquiriu oportunidades a mais e conseguiu aproveitar. E ele não olha pro que tá entrando. O rico, ele olha ele olha em faturar, fazer dinheiro. O rico faz dinheiro. Sim. Ele não fica olhando, que vai gastar tanto num tanque. Ele não fica olhando, vou gastar R$ 300. O rico que é o rico mesmo. Ele tá pensando em outra coisa, em como lançar uma ideia para ele poder fazer mais dinheiro. Isso. Entendeu? Ele não fica focado nos R$ 200, R$ 300. Cara, ele não perde nem tempo com isso. Tipo, é aquela ideia de que Fazendo conta, ele não faz. Ele tem aquela ideia de que tem gente que muitas vezes, tipo, pra tentar realmente conseguir um dinheiro a mais, tipo, às vezes ganha, a maior parte das vezes, tipo, tenta ver os gastos, assim, tipo, ver o tanto que tá gastando, assim, mas, no geral, tipo, também poderia também ver, em contramedida também, a ideia de como que você pode ganhar mais também. Exatamente.
Exatamente isso aí mesmo. E a guerra, cara, vai afetar todo mundo. Todo mundo. Porque você Tanto o rico como o pobre. Porque a ideia também, tipo, você pode gastar um pouquinho mais, assim, eu gastei um pouco mais de cafezinho, vou tentar cortar o cafezinho, vou tentar gastar um pouco menos, assim, sobre comida, assim. A questão, se você tentar juntar esses pequenos gastos, assim, que realmente, e cortar alguns gastos, assim, tem um porém, tem um problema. Ou você corta um cafezinho, por exemplo, mas você não tem energia para trabalhar, É, e você também corta comida, coisa do tipo, mas você não tem nem nutrientes suficientes pro seu corpo para que você possa realmente conseguir trabalhar. Então é melhor assim, tipo, você vê que tem esses gastos assim que em parte são essenciais, mas tem aqueles gastos que não são essenciais. Aqueles gastos assim que você vê assim, pô, eu tô gastando muito em comida, sendo que eu podia, tipo, comprar os alimentos e fazer por conta própria. Tentar ver se eu, sei lá, consigo encontrar uma forma de que, pô, tem um trabalho que tem uma oportunidade de trabalho que eu posso ganhar um pouquinho mais e ainda por cima perto da minha casa. Então, com as coisas disso, eu posso até ficar andando a pé ou andar de bicicleta, que não o gasto de bicicleta é menor do que um carro, por exemplo, também. e aí usa o carro por fim de semana, coisa do tipo, que você realmente vai precisar. E Tem, detalhe também, você ganha, tipo, ter uma outra mentalidade também de tentar encontrar outras formas de ganhar dinheiro. exatamente. E também tem um detalhe nisso aí que me ajudou muito no começo, né, da construção. O que eu fiquei olhando? Eu fiz uma planilha, né, para ver onde meus gastos estavam indo e automaticamente eu encontrei uns, como é que fala, Netflix, Uhum. como é que fala, Os gastos não, de... tem um nome, Streaming? streaming, isso mesmo. Isso, obrigado aí. Aí Streamers, isso. tu vai cortar, né? Não, é pra falar. Não, pode falar, Tá, depois a gente vê. tá. O que me ajudou bastante, né, foi em cancelar streams, que eu não tava tendo tempo para poder assistir um Netflix, um filme, Uhum, isso. entendeu? Eu tava pagando R$ 30, botei 30 todos os meses, botei vezes 12, 30. Uhum. Dá um dinheirinho bacana. Então, esse dinheiro dá para você fazer outra coisa, investir em comprar livros, né? E eu tinha alguns streams em aberto que eu fui cancelando tudo. Você falou 30 vezes 12? É, 30 vezes 12 deu 360. 360. É. Uhum. Tá vendo aí? Já é 360 por ano. Por ano. Nossa, só isso? Não. Cara, Você faz esse mesmo eu processo vou aí com os falar. outros streams também. É, Com os outros gastos aí. eu vou falar algo aqui que isso aí vai gerar corte. Pode fazer o corte aí, ó. Vocês aí. Cara, uma coisa eu aprendi. Se você não dá valor nenhum centavo, você não consegue administrar um centavo. Se não der valor ali, você não consegue administrar R$ 1 milhão, 1,5 milhão, você não consegue dar valor no muito. Entendeu? Você vai quebrar, uma hora você vai quebrar. Você tem que começar ali, cara, uma coisa que eu sempre tive na minha mente, né? Pô, qualquer moeda, só isso, não. Aquele pouquinho ali pode se tornar grande um dia, entendeu? Dá valor num centavo que vai cair ali, entendeu? Você vai juntando, faz um cofrinho, começa criando um hábito. Isso é um hábito muito bom. Maravilha. Que nem você falou um pouquinho sobre a parte de... você falou sobre investimentos e dividendos, por exemplo. Você vai comprando tal, participação de mercado, tal, de ações, de empresas, assim, no geral. E até sobre imóveis, assim. Aí, tipo, quando você compra, você, tipo, tem gente que vê que ganha também. Realmente ganha na parte de valorização ao longo do tempo. Mas ao longo do mês, assim, no mês e mês, você acaba ganhando, por exemplo, um pouquinho de dinheiro, assim, sobre os dividendos, né? Só que o interessante é que o paradoxo da pessoa é que pensa o seguinte: nossa, é muito pouco e eu vou gastar. Mas olha assim, se você olhar e pensar um pouquinho, você olha assim, cara, isso não faz sentido, porque você tá ganhando, pelo menos você tá ganhando, tipo, e do que adianta você olhar e falar assim, é muito pouco, eu vou gastar. Então você não vai sair, tipo, dessa vida, então, no geral. Se você pensa que esses centavos, um centavo, R$ 1 ou 50 centavos, assim, você acha que é muito pouco, você ganhando, então por que você realmente, como é que você vai mudar se você olha, vê que é muito pouco e você vai pegar todo esse dinheiro e vai gastar? Não, então, que negócio. Eu lembro até hoje quando eu ganhei meu primeiro dividendo. Eu estava na academia, eu ganhei 10 centavos de um fundo imobiliário, né? Uhum.
Eu não vou ficar falando Ok. o nome aqui, Não, porque mas nada de recomendação de ordem de compra de nada. é isso Né? mesmo. Não estou recomendando nada. Só que eu comprei, né, há uns 4 anos atrás, eu recebi esse dividendo. Cara, eu vou te falar. Foi uma sensação muito boa, cara. Nossa, pra mim também. Cara, eu parei até de treinar. Fui pra casa, todo felizinho. Caramba, eu recebi o dividendo. O negócio cai mesmo. Fiquei agoniado, né? Falei, preciso fazer mais dinheiro para me poder, né? Fazer mais dinheiro e receber mais um aluguelzinho. Querendo ou não, esse dividendo, R$ 100, R$ 200 cai na tua conta, isso aí ajuda em muita coisa. Comprar um remédio no mês, né? Você não vai pegar o dividendo e comprar um remédio. Não vou indicar fazer isso. É isso. Só que você tem que fazer uma reserva de emergência, né? Isso. Para justamente por conta disso. Uhum. Pagar uma consulta ou algo do tipo. Só que o dividendo caindo, você vai reinvestir. E aquele 100, uma hora vai se tornar 200. E os 200 vai chegar a hora que você está pagando a luz da sua casa, uma energia, você está futuramente pagando até um aluguel. Uhum. Tá entendendo? Tipo assim, tirando a parte ali para botar a gasolina do mês do teu carro. Do dividendo. Vai chegar a hora que você vai viver de renda. Chega a hora que você vai poder falar não. Não mesmo, não quero trabalhar mais, vou viver de renda. Claro, eu quero trabalhar para mim. A segurança que o dinheiro dá é você poder fazer o que você gosta. Isso. Literalmente o que, cara, vai te proporcionar, né? Mas no começo, né, o que você tem que fazer? Criança, faz o que gosta. Homem, faz o que é necessário. É um ditado muito importante. No começo tem que fazer o que é necessário. Depois você bateu ali, né, sua independência financeira, cara, vai fazer o que você gosta. O que você gosta? Você gosta de viajar? Você gosta de empreender, vender algo? Né? Você tem uma segurança ali, que é o dinheiro que traz muita segurança. Entendeu? Eu vou falar outra coisa aqui, que é muito importante, que muita gente não olha. Mas na hora do sufoco, né? Na hora do sufoco, bicho, começa a pedir dinheiro emprestado para várias pessoas, né? Mas eu vou falar um negócio aqui, cara. Eu conversando com meu pai falou, não quero muito. Meu pai ficava falando isso, nunca quis muito, nunca quis ficar milionário, ficar rico. Sim. Eu falei para ele, pai, eu quero ficar multimilionário. Por quê? Porque eu vou poder ajudar as pessoas que precisam, a fazer doação, Sim. entendeu? As pessoas mais necessitadas. Eu vou poder ajudar. Mas não só isso, eu vou poder dar um conforto melhor para minha família. E tem um outro detalhe que é muito importante, né? Que é um dos mais importantes. Cara, já pensou? Deus livre guarde, eu tenho uma filha, sei lá, vai ter câncer ou algo do tipo, cara. Já parou para pensar nisso? Então, o dinheiro, o que ele serve? Para eu poder pagar uma quimioterapia. Tá entendendo? De R$ 5.000, R$ 10.000, fazer uma cirurgia de 20, 30. Tá entendendo? Ou seja, cara, não quero muito não. Para com isso, não. Faz o teu feijão com arroz. Faz o certo, faz uma reserva de emergência ali, guarda, ninguém sabe o dia da manhã. Pode acontecer aí teu pai fazer, tua mãe fazer uma cirurgia, teu pai, tua mãe, tua tia, sei lá, tua família, alguém, tua própria esposa. Cara, você vai ter o dinheiro ali para poder ajudar nessa hora, gente. Tá entendendo? É isso, é sobre isso. Entendeu? Não é, só fala sobre dinheiro, não sei o quê. Não. É algo que quando a gente morrer, o que vai ter que ter? O dinheiro para pagar o caixão e pagar a cova. É ou não é? Eu penso a mesma coisa também. Então a gente nasce, tem que pagar o parto. Tem razão. Cara, quando a gente morre no final da nossa vida, tem que ter o dinheiro para pagar lá a cova lá e manter lá. Mas no final das contas as pessoas falam. E por que fica dinheiro é ignorando? importante. Não, cara, fica ignorando. Para com isso. Você tá ficando doido. Cara, no começo, todo mundo vai falar que você é doido. No começo você vai falar que você tá mudado. Cara, eu recebi uma mensagem, né? Não vou falar o nome da pessoa. Tudo bem. Fui no Brasil, recebi a mensagem que a pessoa queria que eu comprasse porque eu queria ela me ofereceu lá um produto, compra para ajudar. Eu falei, eu não tô precisando, não vou comprar. A melhor coisa que você tem que adotar na tua vida, você que tá assistindo aí, é a palavra não. Quando você fala não, cara, tua vida muda. Saber falar não, Isso. né? Saber falar não.
Aí eu não comprei. Eu recebi uma mensagem da pessoa falando que, nossa, você tá mudado. Por que ela falou isso? Porque ela queria que eu fosse aquele Elvis lá de trás. Bonzinho, ajudava todo mundo, né? E esquecia de mim. É, Não que hoje em dia eu não ajudo as pessoas. Pelo mas contrário, eu ajudo você da minha ajuda. forma. Eu ia falar que a gente deveria ajudar, mas a gente tem que ajudar na medida do possível que a gente consegue também, porque a gente tenta ajudar outras pessoas, só que em consequência disso, a gente ajuda as outras pessoas, só que essa pessoa vê que realmente se ajudou e tal, deu tudo certo, só que a vida dela ficou melhor, só que pra você realmente se desgastou pra tentar ajudar outra pessoa, sendo que você deveria ter pensado um pouquinho mais, falar assim, não, quando eu estiver melhor, assim, quando eu estiver realmente na melhor condição, eu ajudo você. É, exatamente. Eu sempre mandei dinheiro pro meu pai, sempre ajudei meu pai, cara. Sempre, graças a Deus, Deus me proporcionou de eu trabalhar, me dar saúde, né? Ganhar um dinheiro a mais, comecei a ganhar um dinheiro a mais, comecei a mandar um dinheirinho todo mês pra ele, ele aposentou, ele falou que não precisava mais. Aí mesmo assim eu compro uns remédios, mando um dinheirinho, deu uns presentinhos pra ele. Sem dinheiro não é tudo não, cara, ficar comprando. Não, mas eu vou falar um negócio, se eu não tivesse desbloqueado, mudado de mentalidade, tivesse na casa dele, eu estaria ganhando um salário mínimo e não estaria ajudando do jeito que eu posso ajudar agora, proporcionar algo melhor pra ele. E eu quero proporcionar mais ainda. Entendeu? Minha família já vai estar comigo. Minha esposa, minha filha, isso aí elas vão desfrutar de qualquer jeito. Mas a gente, tipo assim, eu tenho algo assim em mim que, cara, meu pai, é como eu falo, o cara é meu herói. O cara, mano, ninguém me queria. Na época ele estava abandonado, o cara foi lá e me pegou e me resgatou. Né? Deus botou ele na minha vida e eu agradeço muito por ele ter aparecido na minha vida. Né? Eu perdi minha mãe em 2008, né? Perdi minha mãe. Nesse processo eu tinha 14 anos. E lá em casa desmoronou. Minha mãe era o pilar, era a cabeça ali. Entendeu? E a gente foi lutando. E quando surgiu a oportunidade, né? Conheci minha esposa, eu tinha 17 anos, ela tinha 18. Cara, ela mudou minha vida. Entendeu? Mudou literalmente. Tanto que ela mudou a mentalidade dela. Hoje em dia eu tenho orgulho da minha esposa, cara. Tenho orgulho porque ela foi mudando junto comigo, a gente procurando conhecimento, estudando, conversando, dialogando. Cara, você e com a tua esposa ou com teu marido, conversa com eles, cara. Outra coisa, dica que eu dou, não desiste do casamento não, bicho. Não desiste não, cara. A maior inveja não é nem o dinheiro. É a pessoa ver um casal feliz, cara. Tem toda a Entendeu? razão mesmo. É a pessoa feliz. Cara, as pessoas têm inveja. Outra coisa, quando eu morava lá em Brasília, né? Na época eu morava na casa do meu pai, um amigo meu, eu lembro como se fosse hoje, ele chegou com um carrão lá, né? Cara, graças a Deus, bicho. Tipo assim, eu posso falar que eu sou abençoado por Deus mesmo, que eu nunca tive aquela inveja das pessoas. Sério mesmo. Isso é bom. Cara, isso é muito bom. O colega meu comprou um carro. Nossa, cara, eu fiquei mais feliz que ele, pô, por ele. É isso. Eu falei, cara, muito bicho. Parabéns. Desse aqui já é top. Isso. Futuramente vai vir um melhor, mais ainda pra você. Você merece, cara. Isso. Entendeu? Fiquei feliz por ele. E esse amigo meu, ele é empreendedor, né? Também lá no Brasil, mora em São Paulo. Moleque é, pô, esse, top. Muita gente boa, né? E o que acontece? Ele me mostrou e eu falei isso. Aí eu falei pra mim mesmo, né? Falei, ó, com fé em Deus também, um dia eu vou chegar. Isso. E passou o tempo, eu realizei, tive alguns carros, né? Comprei os carros que eu queria, né? Hoje em dia meu foco não é mais esse, questão de carro. Vou entender você. Acumular patrimônio, né? Então, carro é detalhes, É isso. entendeu? É detalhes, é detalhes. No começo carro dá pra, claro que tem carros bons, carros melhores, né? Só que o carro ali, básico ali, pra te levar em qualquer lugar, tá bom, Isso. entendeu? Tá tudo bem, entendeu? Mas, cara, eu realizei vários sonhos que eu tive aí. Tive, matei a lombriga, o verme, né? Sim. Mas é aquele negócio, não pode parar. Isso, a gente tem que ter. Eu falei uma vez uma coisa que é o seguinte, no outro podcast, em que as pessoas têm que ter, por mais que pode até não acreditar em Deus, nem nada do tipo, mas a pessoa tem que ter um propósito, assim, sobre um propósito. Ela tem que ter uma mentalidade de o que realmente é o objetivo dessa pessoa, sobre que você quer realizar mesmo. Porque, sendo sincero, sendo sincero, vejo as pessoas assim, tem muitas pessoas assim que eu vejo que ela não sabe nem o que ela quer, na verdade. Sim.
E isso eu acho triste, porque para tudo que ela for ver de vitrine, ou tudo que ela for ver nas imagens, assim, redes sociais, para ela é um objetivo. Mas sendo que, na verdade, o objetivo deveria ser algo mais sólido, algo mais como uma base, assim. Algo que seria uma brita sobre a sua vida no geral. Em que você, basicamente, você não deveria estar preocupado com o carro. Você não deveria estar preocupado com o que as outras pessoas vão falar sobre você se você tiver com um celular que não seja um top de linha, ou um carro mais ou menos, ou uma casa não tão grande assim. Você deveria focar realmente em algo que realmente pode proporcionar felicidade para você mesmo e também para sua família e também para as outras pessoas também, para que você possa construir essas coisas, porque as outras coisas são detalhes, assim, que nem você falou. Sim. Em que isso é algo que as pessoas deveriam ter, eu acho que é um propósito, assim, de que tendo um propósito, um objetivo extremamente alto, assim, consegue suprir todos os detalhes, assim, materiais e até, tipo, em questão de viagens e coisas do tipo. Hoje em dia eu prefiro mais viajar do que investir em carro. E aqui, para quem não sabe, né, a gente mora no Japão, carro aqui é muito em conta em relação ao Brasil. Isso. Muito em conta. Aqui qualquer pessoa Acesso consegue também ter, consegue também. qualquer um consegue ter esse acesso. Tanto que isso aí não é nada, né? E se você pudesse deixar uma mensagem sobre dinheiro e educação financeira para quem está começando hoje, qual seria? Tipo, a gente falou de muitas coisas, assim, realmente, tipo, chegou nessas partes, sim, mas qual seria, tipo, a mensagem, as mensagens ideais, assim, para quem está começando hoje? Que o melhor dia é o hoje, né? O principal dia, cara, não olha pra sua idade. Ah, eu tô velho, não. Não tá velho. Eu tenho uma aluna de 50 e poucos anos, pô. Entendeu? Você não tá velho. Ah, eu tô velho demais, não. A dica que eu dou pra quem tá assistindo, e se esse vídeo chegou pra você, comece o quanto antes. Que o tempo é ao seu favor. E os juros compostos, ele vai trabalhando no decorrer do tempo. Para você chegar no teu objetivo, você vai precisar do tempo, né? E comece o quanto antes. Comece o quanto antes. E mude primeiramente a mentalidade. A mentalidade. Porque se você tiver o dinheiro, começar a investir e for uma pessoa viciada, uma pessoa que gosta de outras coisas, que teu dinheiro vai basicamente pro lixo, né? Você não vai conseguir se alinhar, né? E outra coisa, tudo que a gente fala, tudo que a gente vê, é o que há, o que acontece na nossa vida. Entendeu? Começa a falar sobre isso, sozinho. Entendeu? Começa a falar o que é uma renda fixa, um CDI, né? Um CDB. O que é? Começa a falar, não entendo. Não, cara, começa. Só começa. Porque você vai criando um hábito, vai tudo clareando. No começo é um monte de código, um monte de, né? Sim, isso. É um monte de coisa. E tipo assim, a gente fica meio perdido, né? Ou se não, cara, não tenha vergonha. Tenha humildade. Eu vou dar uma dica aqui pra pessoa que, primordial de tudo, que mudou minha vida, pode mudar de você aí. Tenha humildade. Porque a humildade vai fazer você se conectar com pessoas que estão aonde você quer chegar. A humildade vai fazer você perguntar, não ter vergonha. Cara, seja humilde, pergunta. Para de falar que sabe de tudo. Tem razão. Para de falar. Você não sabe de nada. Ah, eu sei disso, já tem na ponta da língua. Eu sei. A pessoa que sabe de tudo não prospera. A pessoa que sabe de tudo não prospera. Agora, a pessoa que fica calada e ouve, presta atenção no que ela tá falando, cara, você vai filtrar ali conhecimentos que vai mudar a tua vida, a tua realidade. Literalmente é isso. Entendeu? A minha dica é tenha mais humildade, não seja arrogante. Cara, pergunta, pede ajuda. A pessoa que tá lá querendo crescer, ou que chegou, essa pessoa é mais fácil ela te ajudar do que um próprio amigo seu, que você pensa que é amigo seu, que está do seu lado ali te apunhalando. Você fala que vai montar algo. Ah, eu vou montar uma padaria, vou montar um brechó, vou montar uma loja. Não, isso aí não vai dar certo, não. Já ouvi falar casos assim de que Cara, isso aí não vai dar. um fulano
tentou e não deu certo. Cara, É, eu falei a parte do carro, não foi? sim, O cara chegou lá, não fiquei feliz? é, Cara, hoje em dia o cara chega com mob, tu é doido, é? Tu comprou um carro desse, mano, esquece isso. Para de ficar batendo de frente. Cara, o cara chegou com um carro, parabéns. é isso. Parabéns! É isso aí. Pô, você começou com o Chevette lá atrás, ó. Eu lembro, eu tava do teu lado. Tô feliz pela tua vitória, tô feliz pela tua conquista. Entendeu? É pensar fora da bolha, fora da caixa. Cara, pensa fora disso. Entendeu? Que o mundo, cara, quando a gente pensa em algo melhor, algo que vai fazer diferença na nossa vida, positivo, é pensar positivo. Ah, plano B. Esquece o plano B. Pensa no plano A. Vai dar certo, vai dar certo. Coloque isso na cabeça. E já deu certo. Entendeu? Só da gente estar vivo e respirando, a gente tem que agradecer, né? Isso. Só da gente pegar um sol, uma vitamina D, acorda de manhã, vai lá, pega um sol, volta, escova o dente, toma um café, forte, né? Começa a ter o dia ali disposto. Eu vou fazer acontecer e faz. Ah, você tá falando assim porque tá fácil. Não tá nada fácil, tá fácil pra ninguém. Só que a gente tem que fazer o que é pra ser feito. Tá entendendo? Fazer o que é pra ser feito. E é isso aí, a dica. Comece o quanto antes. Não deixe nada para depois. E você tá novo, tá vendo? É, isso mesmo, isso mesmo. Eu às vezes falo pro pessoal da fábrica zoando, entre aspas, assim, mas eu sei que realmente eu tô novo nessa parte também. E ainda tem muita lenha pra queimar ainda também. Nossa, E eu mano. ainda tenho objetivos ainda que eu acredito que estarei vivo. E eu acredito também que as pessoas que acreditarem nisso também estarão vivas para realizar os seus próprios sonhos e seus próprios futuros prósperos, assim, no geral. E acho que foram todas as perguntas assim, e eu queria saber se tem mais alguma coisa que você poderia falar em relação a isso no geral, assim. É, a gente mora no Japão. A galera aí do Japão, né? Que vai estar assistindo esse vídeo. Quem quiser me seguir lá nas redes sociais, no Instagram, né? Elvis Brita. E eu tenho um canal lá que tá meio parado. Atualmente eu tô só com Instagram e no TikTok. Né? E com as mentorias no momento. Mas logo logo eu vou lançar a primeira turma. Quem chegar vai ter um desconto, né? Meu acompanhamento é 1 ano. Mentoria, faça a carteira de crédito ali a longo prazo, dependendo do seu perfil. E quando lançar a primeira turma aí, vamos ver, né? Vamos ver se a galera que mora no Japão, que mora no Brasil, que mora nos Estados Unidos, Portugal, tem aluno em Portugal. Entendeu? Pô, interessante. Eu ajudo do zero, literalmente do zero, né? A baixar, tanto que a baixar no aplicativo na corretora, como alguns aplicativos para ficar por dentro dos fundos imobiliários, eu tenho um aplicativo específico, entendeu? Eu ajudo ali a fazer o perfil investidor. É do zero, para quem é leigo mesmo e para quem já entende um pouquinho mais, aí é melhor ainda. Mas para quem não entende nada, também ajudo e me segue lá, né? Sim, eu vou deixar todos os links, também sobre as redes sociais do Elvis Brita, o investidor Brita, tudo na descrição, comentário fixado, qualquer coisa também. Eu posso até deixar também tudo aqui escrito na tela, no podcast aqui, nesse exato momento, ou até deixar uns QR Code também, se tiver a oportunidade de me passar também, para que eu possa compartilhar para as outras pessoas no geral. E também, eu vou deixar também todas as redes sociais também em um link, só que esse link meu vai ser direcionado em todos os links de redes sociais que eu tenho, basicamente. Tanto canais no YouTube e também no Instagram também. E basicamente, esse canal no YouTube é seu, por exemplo, eu tô curioso para ver como que é. E se puder ajudar também, eu estaria honrado também em ajudar também. Opa, maravilha. Então, qualquer coisa aí, se tiver alguma oportunidade para eu ajudar você no canal do YouTube, também posso ajudar também. Opa, maravilha, obrigadão, muito obrigado pela disponibilidade. Outra coisa, só para finalizar, a galera que tá estrangeira, né, Portugal, Estados Unidos, né, Japão e no Brasil também, cara, tem muita gente aqui, a gente que mora aqui no Japão, que fica até 50, 45 na fábrica. Aqui no Japão, a partir dos 40 anos, né, as fábricas começam a partir dos 40, né? Isso. Começa a não querer mais, né? Querer mais pessoas novas, Isso mesmo. né? Para dar o gás, literalmente. Então, você que tem 35, 30, 40 anos, 45,
Cara, começa a fazer, entre em contato comigo. Vamos fazer lá, né, uma consultoria, ver se está de acordo ou não. E começar o quanto antes, porque já pensou, nesse país aqui a gente já é estrangeiro. A gente Sim. ficar dependendo do governo daqui, dependendo da fábrica, dos chefes, dos líderes, né? Até no Brasil também, ficar dependendo do teu chefe, enchendo o teu saco, chegar na segunda-feira, te humilhar. Cara, mudança de mentalidade, mudança de vida, literalmente. E vamos pra cima. Clica aí nos links aí, começa a me seguir lá e até a próxima. Isso mesmo. E lembrando também, esse local aqui, eu vou deixar também a conta e as redes sociais também do TKS do Japão e do Takeshi aqui, tudo no link na descrição e nos comentários fixados também, para que você também possa ter a disponibilidade para ter esse local aqui e para que você possa criar seus negócios e também os seus conteúdos aqui nesse local também lindo, maravilhoso aqui. Eu fico muito feliz pela presença de todos aqui. Tenha uma boa semana e boa sorte nos campos de batalha. Falou e até mais.